do seu Pedro Botorim, que está falando de São Paulo, né, Pedro? Exatamente, São Paulo capital. Então temos um baiano, um paulistano. Agora ao lado tem o Rodolfo Lacerda representando o podcast Música em Rede. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Eu estava desde as 5 para 5 minutos antes, esperando numa outra sala que se aceita numa outra sala que eu acho que ela não existia. Então acabei, depois que descobri que era outro link aqui. Então, desculpa. Eu acho que eu já sei o que pode ter sido, sabe, Rodolfo? É que a gente havia, né, enviado um link desde lá de trás, né, para as pessoas, mas nós tivemos uma das nossas lives aqui invadida, segundo me consta, por um grupo de terroristas ligados a um certo presidente que, olha só, indesejadamente está aqui morando a 3 quilômetros de mim. Nunca tinha presenciado uma cena como essa que a gente presenciou. E aí nós mudamos o link até que eles venham de novo, porque eles estão muito interessados aqui no que a gente está conversando. A arte e a cultura é um ponto muito importante nesse governo. Mas, ó, em cima do Pedro está minha queridíssima, carioquíssima Flávia Souza Lima. Seja bem-vinda, querida. Chiado Podcast. Oi, gente. Prazer conhecer vocês agora sim, vendo o rosto de todo mundo. Acompanho os podcasts todos que estão aqui participando. E é uma alegria participar, porque eu estava pensando aqui, Gustavo, de verdade, assim, que além de independente, o que eu faço é completamente artesanal, né? Visto que eu própria gravo, eu própria edito, eu própria faço a pauta, o roteiro, apresento, agendo, faço a arte gráfica, divulgo, quer dizer, toda a cadeia. Eu sou meu próprio 360, né? Então, é curioso isso e é um prazer participar ao lado de outras pessoas e outros programas, outros podcasts que a gente ouve, né? E que são importantes para o mercado. Isso é muito bom e é uma alegria estar aqui com todo mundo e quero já, desde agora, parabenizar todo mundo, né, por a gente estar aqui tendo essa conversa. O mercado de podcast cresce a cada vez mais, se a gente for falar de números daqui a pouco, e é muito bacana perceber que existe essa, vamos chamar aí até de união da categoria, né, que eu acho que assim, um vai entrevista o outro, um dá força para o outro, divulga. Eu acho isso muito legal e por isso que o Prêmio Profissionais da Música é tão relevante, tão importante para a nossa área, porque ele valoriza todos os profissionais da cadeia. Então, Gustavo, queria desde já e mais uma vez te parabenizar e te agradecer por fazer parte. Olha, eu que te agradeço, faço questão de compartilhar aqui com os meninos aqui da GRV que estão participando, Felipe e a Letícia. Fazemos porque vemos sentido, fazemos porque, enfim, não sei o que poderíamos estar fazendo no lugar nesse momento, mas principalmente fazemos porque temos obtido, assim, a felicidade de ver a ideia ou a essência do prêmio circulando por aí e alcançando cada vez mais um monte de gente e principalmente gente de muita relevância e qualificada, que é o que a gente busca acima de tudo, né? A exposição e o reconhecimento de quem faz a coisa acontecer. E hoje o paredão aqui está de altíssimo nível. E esse paredão, conforme eu disse, só está sendo possível porque essa menina simpaticíssima lá do Maranhão, dessa terra maravilhosa que é o Maranhão, chamada Larissa Pontes, de um coletivo chamado Conectados SLZ, se não me falha a memória. Isso, Gustavo, boa tarde. Ela virou para mim e falou assim, Gustavo, no próximo prêmio tem que ter a categoria podcast musical. Então, ela é a culpada, ela é a responsável, já vai ganhar um troféu pela ideia, entendeu? Agora, brincadeiras à parte, seja bem-vinda, querida. Conte mais aí para você. Obrigada. Queridos, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje.
representando Conectados SLZ, que é uma equipe de 7 pessoas, 7 comunicadores de rádio e TV. E a gente estava se preparando, antes da pandemia, para migrar para o canal no YouTube também. E, infelizmente, a gente está tendo que começar a nos adaptar, né, com todas essas mudanças. Nós fazemos as entrevistas, contato com os artistas mesmo, locais daqui, e por conta da pandemia, infelizmente, isso já não é mais possível, presencial, né, que era muito bacana. E nós gravamos a última temporada, que é essa que nós estamos concorrendo, que está disponível nas plataformas digitais. E, Gustavo, este presente na edição do PPM Brasília, eu acho assim maravilhoso. Eu acompanhei a oficina da Val, da Rádio Graviola, que ela fez de podcasts. Nossa, aí eu fiquei assim, muito massa mesmo. Todo o seu trabalho, a sua equipe maravilhosa também. Fiquei muito feliz de poder participar mesmo no último prêmio. Eu queria que você soubesse que foi muito legal vocês terem vindo aqui. Afinal de contas, a gente sabe o quanto que é caro, o quanto que é difícil. Mas, assim, só faz sentido, né, para a gente fazer o prêmio se a gente conseguir realmente alcançar a maior quantidade de presenças e, a partir desse encontro, compartilhar essas riquezas que vocês trazem para cá. Que, obviamente, nesse ano, possivelmente, não será possível presencialmente. Estamos articulando para anunciar a data oficial do evento, que a gente gostaria de fazer no final de junho, mas talvez fique para o final ou para o início de julho, por conta de questões de calendário, etc., tecnologia, que a gente está aqui se adaptando, para ver se a gente faz integralmente, né, digital. Bom, agora que a tela mudou aqui, está todo mundo aqui, vamos começar a conversa que muito me atrai, afinal de contas, para quem não sabe, eu sou da área de formação de tecnologia e de comunicação, mas que só entrei nessa de observar e ouvir podcasts, acreditem vocês, não é papo de vendedor a partir das inscrições de vocês. Já ouvi todos os podcasts, um melhor do que o outro, um mais legal do que o outro, todos muito legais, e agora vamos conhecer um pouco da história de cada um. Eu só queria, assim, muito rapidamente, só para eu entender em que contexto ou que situação cada um de vocês está. A Flávia já falou, eu faço tudo. Luciano, o modelo do Radioca, você está incubado na rádio, você é assalariado, você tem patrocínio, é via lei de incentivo. Como que você viabiliza as edições do podcast Radioca? Rapidinho. Bom, certo. Hoje a gente, na verdade, como eu falei, né, a gente saiu de um programa de rádio, fez um festival, então tem um núcleo de 4 pessoas, né? Eu sou jornalista, sou freelancer há 8 anos, tenho um site e tal, aí tem Beto Barreto, que é músico, Rony Jorge, que é músico, Beto é do Baiana System, né? E Carol Morena, que é a produtora do festival. A gente se juntou, a gente pensava em várias ideias, e a gente queria fazer algo como um programa de vídeo, né? Sobre música, entrevistas e tal. Com a pandemia, a gente parou tudo, e a gente pensou, não, um podcast dá para a gente fazer, porque dá para fazer mais facilmente em lives, né? E a gente começou acho que logo no começo da pandemia a gente começou o podcast, somos nós 4, a gente não tem patrocínio, a gente se banca com dinheiro que a gente já arrecadou do festival, tal, a gente vai pagando as contas, divide essas funções dos 4 e tem um apoio, assim, tem um rapaz que faz a edição, tem a equipe de comunicação que já faz do festival, que colabora, então tem uma equipe que já está em volta desses outros projetos, né? A gente criou, na verdade, esse combo de projetos e aí tem uma equipe que circunda ele, que colabora, né? Mas somos nós 4 que nos revezamos nas entrevistas, nos papos, nas discussões dos temas, é quem aparece mesmo. Então, na verdade, é um desdobramento, né? Um canal que se desdobra de todo esse pacote que vocês já tinham consolidado. Exatamente. A gente saiu de um programa de rádio que é bem sucedido, né? Tem um espaço bacana, há 12 anos, como eu falei, e aí virou um festival que ganhou uma proporção maior ainda, e a gente pensa em várias coisas, né? São várias coisas. A gente já fez uma atividade de shows durante o ano, tá? A gente sempre está criando coisas, e surgiu essa ideia do podcast. Eu já tinha feito um podcast há muitos anos atrás, sozinho mesmo, e aí a gente queria levar para o podcast o que a gente não consegue levar, às vezes, no programa, que é uma entrevista com mais conteúdo mesmo, né? Que na rádio a gente quer tocar música e não dá para, em 1 hora, ter tudo. Então, as entrevistas acabavam sendo muito curtas, aí a gente focou mais no podcast em ter entrevistas
mais densas, sem música, só papo mesmo, então discutir temas, né? A gente alterna o podcast, assim, um dia, uma edição é entrevista, outra é discussão de temas ligados à música. A gente discutiu rádio, podcast, discutiu comunicação, internet, e vai nessa alternância de entrevistados e discussão de temas também com convidados. Rodolfo, já que o Luciano, de uma certa forma, já antecipou uma pergunta que eu faria, ou seja, qual é a de cada podcast, né? Qual é o conteúdo, a abordagem, diga aqui para a gente, Música em Rede se propõe ao quê e como é a forma que se viabilizou ou se viabiliza ou se viabilizam as edições do Música em Rede? Boa, o Música em Rede, ele nasceu no comecinho da pandemia, da quarentena, né? A gente teve uma necessidade muito grande de trazer conversas, de entender o que estava acontecendo com o mercado a partir daquele momento. Eu, Rico Manzano, que é meu sócio, a gente já está aí no mercado da música há um tempo, eu trabalho com gestão de carreira, até o momento que começou a pandemia, estava à frente também de uma casa de show em São Paulo, e, enfim, trabalhando com essa frente tanto de trabalhar com os artistas, quanto com a curadoria e produção de eventos, shows, festas, essas coisas. Qual casa de show, Rodolfo? Estúdio Bexiga, ali no Bexiga, uma casa para 250 pessoas mais ou menos, que fazia parte ali do Grupo Mundo Pensante, e aí eu estava ali fazendo exatamente o trabalho de produção executiva, curadoria e tudo mais. Então eu estava tanto do lado do contratante ali realizando os eventos, a gente fazia mais de 20 eventos por mês, assim, então você imagina, a gente estava numa pegada bem forte, e também trabalhando com alguns artistas na parte de gestão estratégica de carreira. E aí lá no Estúdio Bexiga, eu e o Rico, a gente criou um projeto chamado Estúdio Talks, que às quartas-feiras a gente trazia o pessoal do mercado da música para conversar, para falar sobre o mercado. E era um evento gratuito toda quarta-feira, e na sequência emendava inclusive uma residência de algum artista que pegava ali as quartas-feiras do mês. E inclusive o Pedro Motorim foi um dos que participou do Estúdio Talks. Inclusive a gente tem uma parceria aí, depois a coisa nasceu, mas só fazendo a linha do tempo, mais ou menos foi isso. Então, quando começou a pandemia, eu já comecei a produzir alguns eventos online também, e já senti muita necessidade. Falei, Rico, vamos fazer, vamos trazer essas conversas, vamos utilizar essas lives de Instagram para conversar com o mercado da música. E ali nasceu a nossa parte de lives e entrevistas que a gente utilizava no Instagram. Foram mais de 100 horas de lives só do Instagram. Falamos com produtores, empresários, curadores de festival, realmente artistas, muita gente passou por lá. Só não falaram com as pessoas que fazem prêmio, né? Vou te falar o seguinte, é verdade, ainda não acabou. Não, mas ainda não acabou, e a gente evoluiu o conteúdo para outras coisas, e a gente quer, você está na lista, você sabe disso. Não me coloque nessa saia justa, você sabe que você está nessa lista. Não, tem que dar uma animada aqui, né? Claro. E aí foi muito interessante, porque o Música em Rede, ele acabou dando, sabe, um gás na vida da gente, assim, também, porque a gente se viu num lugar muito importante para nós mesmos, de proporcionar essa produção constante. A gente fazia lives todos os dias, praticamente. Então, de segunda a quinta era entrevista no Instagram, e sexta-feira a gente começou com um podcast. Naquele momento, o podcast ele vinha trazendo as pessoas que já tinham participado da entrevista e aprofundando em conversas de mais de 1 hora, tal. E aí como na live do Instagram era sempre só eu ou só o Rico com alguém, no podcast juntava nós dois e mais dois entrevistados. E aí, nesse momento, a gente contou, inclusive, com a parceria grande do Pedro Motorim, a Clave, que é uma empresa super focada também, entre outras coisas, de relacionamento com marcas e artistas. Tem um trabalho muito legal de podcast. Se eu não me engano, meio que a Podclave e o Música em Rede e o podcast Música em Rede começaram quase que na mesma época. Por isso focado. Que... Antes de você entrar, desculpa te interromper, quando eu falei do Pedro, não sei se você já estava, eu falei, Pedro, você está representando quem? Entendeu? A Clave virou um grande parceiro nosso, eles apostaram nessa parte de finalização, né? Então, a produção do podcast, né, a gente contou com pessoas muito legais que acreditaram na Música em Rede, vieram fazer parte da nossa equipe. Então, eu e o Rico, a gente sempre conseguiu contar com um caso naquela época, a Fernanda Espinosa, e o Jean, a Fernanda fazendo a produção geral, indo atrás das pessoas, conseguindo bucar a galera, e o Jean fazendo design e tal, não sei o quê, e a gente fazendo pauta, entrevistando, pegava esse material e a Clave dava o toque final ali
para soltar o podcast ali. Então foi muito legal, aprendemos muito, trocamos muita ideia sobre isso. A gente está vendo esse ano como que vai rolar continuar essa parceria, mas de qualquer forma foi muito importante entender o Música em Rede como um hub mesmo, sabe? Então, não só na coisa de você entrevistar, trazer luz a pessoas que normalmente jogar no palco pessoas que normalmente estão nos bastidores, sabe? Foi uma coisa muito assim do Música em Rede. Assim, a gente trouxe para falar pessoas que normalmente só ficavam ali nas escondidas e que você só vai encontrar nos congressos, nas feiras, e dificilmente está na frente falando. Então isso foi uma coisa muito legal para a gente, e o podcast ele potencializou muito essa história, porque ele ajudou a aprofundar bem. Então a gente teve aí muitas edições, aí 20 edições até o momento, a gente já tem mais umas 4, 5 que estão saindo, a gente mudou o formato agora, tem YouTube junto, estamos fazendo um formato de painel com a gente mais 4 ou 6 pessoas, então tá um negócio bem interessante aí mudando. Eu confesso a você, sabe, Rodolfo, só para você concluir as perguntas, e como é que se financia essa trabalheira toda aí? Essa é uma pergunta muito boa. Não, o Luciano já deixou claro, a Flávia já falou que ela faz tudo na raça. O Luciano é meio que um desdobramento de um pacote que já vinha por cima. E você? O Música em Rede, ele tem o podcast como um dos nossos braços, né, hoje em dia. Então, desde o começo, na verdade. Então, no começo, a gente estava realmente com a intenção ali de realmente produzir muito conteúdo, de trazer o máximo possível que a gente pudesse das pessoas do mercado para falar, para trocar ideia e para conectar essa história. E a gente, em paralelo, fazendo nossos outros corres e tal. Em alguns momentos, a gente buscou algumas relações com marcas, a gente não foi uma coisa que aconteceu. Então, no meio do caminho, a gente, que já vinha dando consultoria sobre o mercado da música para alguns artistas, e o Rico também, que já dava alguns cursos, a gente acabou também entrando nessa história de dar alguns cursos. Então, a gente deu curso no Music Rio Academy, a gente fez cursos com o próprio Música em Rede, e agora o Música em Rede é uma plataforma de conteúdo, uma plataforma de membros. Acabamos de abrir a primeira leva de abertura. Temos quase 120 pessoas dentro da plataforma, onde a pessoa paga uma anuidade e tem acesso a cursos constantemente, treinamentos, ferramentas de trabalho como planilhas, documentos, e lá tem uma rede social também para as pessoas fazer negócio e trocar informação. Então a gente buscou formas de viabilizar o Música em Rede em coisas paralelas, e o podcast ele realmente não é um produto que nesse momento ele é monetizado, mas ele é um braço muito importante para que todas as outras coisas que a gente faz possa ter força de monetização. Olha, eu já vi que essa nossa conversa aqui vai longe, porque eu já estou aqui, pegando aqui um pouquinho de cada um, tenho perguntas assim de interesse pessoal e que, obviamente, como vocês estão vendo, isso aqui fica gravado, vai para o nosso YouTube, e eu queria que você soubesse, Rodolfo e todos, que a ideia inicial, quando eu pensei em fazer essas 97 lives, é justamente para saber o que pensavam os finalistas das 97 categorias do prêmio nesse momento de pandemia, para a gente eternizar esse documento, né? E a gente ia transformar num podcast cada um dos negócios, mas eu achei que era meio overdose, e a gente vai transformar em um podcast só os painéis do prêmio, né, quando a gente fizer a realização do evento. Bom, agora vamos passar para os dois homens. Flávia, fale sobre Chiado Podcast em 140 caracteres. Olha lá, hein? Olha, aí é um tweet, né? Aí não é um podcast. Acabou. Então, como eu estava falando, na verdade, assim, o podcast, eu acho que, como a gente está ouvindo aqui as pessoas falando, eles surgiram também muito a partir do movimento, da paralisação, né, gerada ano passado pela pandemia, e da necessidade de cada um se expressar de alguma maneira, né? Eu acho que, no caso do Chiado, ele também é um podcast que, enfim, ele não é monetizado, como muitos já estão sendo. A gente tem outros exemplos aqui de outros podcasts também que abordam a questão do mercado, a questão dos bastidores e tal, que, enfim, tem os seus patrocínios. Não é o meu caso, infelizmente, embora a gente acabe recorrendo a editais, e eu acabei, ano passado, ganhando 3 editais com o Chiado, 3 editais diferentes,
e isso eu acho que demonstra um pouco da força, vamos chamar, né, que tem o podcast e que tem, enfim, o interesse a partir dos temas que são propostos, né? No meu caso, eu funciono com temas. Então, por exemplo, para o Itaú Cultural, eu resgatei 5 ícones da Bossa Nova. Para um outro da Secretaria de Cultura do Estado do Rio, eu fiz o chamado Poemúsica, que se tornou um festival, que agora eu ganhei um outro edital fazendo o festival que inicialmente nasceu no podcast, e depois um outro que um outro para ensinar estudantes de rede pública a fazerem seus próprios podcasts, estudantes periféricos, através dos softwares gratuitos, poderem se expressar aí as suas realidades, né? Porque eu acho que isso é uma importância fundamental, né, do podcast, que é dar voz a pessoas que não têm voz ou que têm voz limitada, enfim, acho isso muito interessante. E assim e como eu falei, assim, eu encarei essa situação, bom, eu vou aprender a fazer tudo sozinha. E aí eu tenho, enfim, bons microfones e tal, mas independente disso, eu faço, edito, aquilo que eu falei, marco a entrevista, pesquiso o artista, entrevistei gente com, sei lá, 50 anos de carreira, então isso é bom pra caramba, dá uma trabalheira danada, né, assim, de você ouvir os discos e saber o máximo possível da vida de cada pessoa com quem você vai conversar, enfim, e aí eu acho que o Chiado tem essa proposta, né, de reverberar temas que não são reverberados na mídia tradicional. Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma temporada que se chama Evoé, e ela é dedicada a artistas indie novatos, vamos dizer. Então, aí vai ter um monte de gente falando disso. Então, assim, eu acho que cada um de nós aqui tem uma abordagem, uma proposta que é até bem diferente da outra, né? Essa é a riqueza, né? Agora, então, Flávio, assim, se fosse para dar uma sintetizada no que eu compreendi... Caramba, pois eu não respondi, né, nos 140 não, mas caracteres. Mas, assim, você... Vamos dizer que você meio que funciona, assim... Eu sei que não é assim, mas do ponto de vista do seu modelo, é meio que on demand, né? Assim, você ganhou o edital, aí você faz atende aquele... O edital ele funciona só como uma premiação, um tá. agradinho que rola ali. O podcast e o Chiado existe independente disso, assim, né? Não existe com a frequência que eu gostaria, porque, enfim, é impossível fazendo tudo sozinha como eu faço, e tem a vida, enfim, diária para dar conta, a gente não consegue. Mas tem aí já coisas gravadas para entrarem no ar, enfim, e o próprio festival que acabou acontecendo a partir do Chiado também vai se tornar um repique assim do podcast original. Então, acho que é isso. A gente tem que ir fazendo, não pode parar, na verdade, né? Eu acho que essa é a questão. A gente vê o Podclave com uma abordagem, o Música em Rede com outra, o Radioca já tem uma que eventualmente se assemelha à do Chiado quando traz artistas, assim como a Larissa, enfim, tem todo esse... eu acho que o mais importante da gente entender é perceber que a cena ela é muito pulsante, né? E tem assunto para o que a gente quiser. E isso é muito bom da gente perceber. Agora vamos falar com o homem algoritmo, ou algoritmo humano, senhor Pedro Bontorin. Teve uma live aqui que entre as 30... Essa aqui é a 33ª, né? Então, eu já estou assim, meio que confundindo as pessoas com os temas, não sei o quê. Mas alguém aqui, quando eu questionei alguma coisa que eu não lembro o quê, falou exatamente o seguinte: pô, Gustavo, é o seguinte... lembrei. Estava conversando com as autoras. E assim, como é que vocês estão vivendo? Aí uma das autoras aqui de Brasília, inclusive, falou assim: eu estou estudando tudo sobre algoritmo. Eu falei, mesmo? E você já conseguiu fazer alguma composição com algoritmos, por exemplo? Enfim. Mas vai lá, Pedro, brincadeiras à parte. Defenda o Podclave e
escancare o modelo aí vitorioso de vocês. Vai lá. Boa. O Podclave, ele é um podcast de música e inovação e nossa proposta é falar de como a tecnologia impacta e transforma o ecossistema da música. Na experiência do fã, na experiência dos profissionais e na experiência do mercado em si, né? A gente fala bastante sobre isso. Então, a nossa proposta é essa. A Clave, você contextualizando para essa questão de algoritmo, né? A Clave é uma empresa que a gente criou em 2018, que trabalha com inteligência de dados para curadoria musical de conteúdo. Então, a gente cria muitos projetos e parcerias entre marcas, artistas e projetos artísticos no geral, sendo sempre tendo o drive da inteligência de dados guiando os nossos projetos. E a gente mescla essa questão da curadoria humanizada, mas trazendo inteligência de dados, além de likes e plays, mas a gente puxa com inteligência atributos, até mesmo que sensação uma pessoa tem ouvindo uma música, um artista, para defender esses artistas emergentes e independentes quando a gente vai conversar com uma grande marca, que às vezes quer procurar um artista que todo mundo conhece, que está nas rádios, e a gente começa a apresentar uma cena falando sobre uma defesa de autenticidade, originalidade, e a gente apresenta atributos pautados e defendidos por algoritmos para apresentar esses artistas. Então, essa tem sido a nossa jornada da Clave. Bom, e quando a gente fala com as marcas e a gente fala dessa questão com os artistas também, a Clave trabalha conversando bastante com marcas e artistas, entendendo o cenário do artista, tentando levar esses projetos dos artistas para as marcas que a gente tem conversado e também tentando criar projetos que a gente sente a necessidade e o espaço para eles acontecerem. E aí, quando a gente começou a fazer essa questão, justamente por usar muita inteligência de dados, a gente viu o quanto o podcast estava crescendo, o quanto estava incorporando. O Spotify não tinha nem aberto para podcast, mas começou a soltar informações sobre o poder do áudio. A Nielsen começou a soltar estudos e a gente falou, cara, vamos estudar para estar pronto para esse momento. E a gente começou a estudar, principalmente metodologia, técnica de gravação, formatos de podcast, para que a gente tivesse o formato e a dinâmica certa e não tivesse só a vontade de fazer um podcast, né? Então, a gente quis equiparar o estudo e a capacitação para quando viesse o momento a gente estivesse pronto. E a gente começou já a produzir podcasts aí em 2019 para algumas marcas, alguns parceiros. E a gente já tinha criado um projeto que a gente falou, cara, até pelas conversas, pelas dinâmicas, pelas feiras, todas coisas que todos vocês sabem, conversando muito com artistas, a gente conversa, troca uma ideia, a gente percebe quantos artistas já tropeçaram na vida, ou atrasaram, ou deixaram de aproveitar umas oportunidades por não ter domínio. Por exemplo, conversando com um artista, com música, com a novela na Globo, o cara não sabe o que é um CRC. A música, 5 anos de música na novela da Globo, o cara não tinha ela registrada, enfim. Eu falei, cara, a cena independente sofre muito, e a gente precisa de informação. E conversando com uma marca que queria muito fazer uns projetos com artistas independentes, eu falei para ela, vamos criar um podcast que vai dar o beabá para os artistas, porque a gente não quer centralizar a informação. Iniciativas como o Prêmio Profissionais da Música é sobre isso, e de todos os nossos podcasts aqui. A gente está compartilhando conhecimento, porque a gente quer ver projetos acontecerem, a gente está fomentando, a gente acredita que o compartilhamento é melhor daquela coisa do não vou dividir minha fatia com ninguém, vou ficar aqui sozinho, né? Enfim, que é uma escola antiga, graças a Deus. Bom, enfim, então a gente conversou com isso, a gente conversou com umas marcas, mas elas deram umas titubeadas, enfim, não quiseram viabilizar o projeto na época, que a ideia era ter um podcast apresentado por um artista, né? Enfim, tocado completamente por eles. E, enfim, veio 2020, veio a pandemia, e o primeiro baque foi aquele da gente ficar, meu Deus, e agora? A gente estava com alguns projetos rolando, será que os clientes vão continuar? Será que eles vão sair? Será que como que a gente vai ficar, né? Todo mundo se sentiu vulnerável nesse momento. Na primeira semana a gente ficou mais retraído, na segunda, conversando muito com o pessoal da Clave, eu falei, quer saber, cara? Vamos para cima. Não vamos ficar... A gente está fazendo o nosso podcast com os nossos clientes, vamos fazer, e vamos fazer com quem... Vamos colocar também, produzir e colocar no ar os projetos que a gente acredita. Foi assim que a gente fez o Música em Rede, a gente fez assim. O Podclave era um podcast, então a gente tinha essa proposta para a marca que não vingou, e a gente falou, cara, vamos falar de música e inovação. E tem um engenheiro de som, que é o Humberto Dantas, que é quem apresenta o Podclave comigo, um cara que é um cabeçudo, que estuda e lê pra caramba, e a gente
compartilhava muito dos mesmos livros, a gente estava lendo Oliver Sacks falando sobre música e alucinações musicais na mesma época, e a gente falava, cara, você já leu isso, você já viu isso? Tinha muita química, ele tinha muita bagagem de leitura, de estudo, e ele tinha esse aspecto bem do áudio, né? Que se a gente vai falar de música e inovação, a gente precisa saber bastante desse aspecto. E a gente conversando na Clave, mas essa questão do algoritmo, dos blockchains, enfim, da tecnologia transformando o ecossistema. E a gente percebeu uma química bem legal. E o PodClave foi nisso. Falou, cara, já que a gente está assim, vamos dar essa vazão. E a gente começou com esse projeto autoral assim mesmo. Então, ele não tem receita gerada diretamente, né? A gente até, inclusive, teve essa primeira temporada. E o PodClave, só um parênteses, como a gente trabalha com podcast também, o PodClave eu assumi como um grande laboratório e experimento. Então, o PodClave ele tem formatos de podcast, entrevista, mas tem um formato mini documentário, como a gente acabou de soltar ontem. A gente fez um sobre NFTs, que é um documentário, não é um bate-papo. NFT é o assunto da moda, né? Pois é. E foi legal também, Gustavo, porque a gente, em vez de falar na hora que a gente sentou, de novo, estudou muito o assunto, mergulhou, conversou com pessoas, uma estava na Alemanha, outra estava na Califórnia, estudando o assunto pra caramba, ou já eram muitos profundos no conceito legal da tecnologia, daí a gente trouxe essas pessoas, então a gente fez formato documentário, a gente experimenta muitos formatos no podcast, né, do PodClave. Um formato habitual, a gente até chama convidados, mas tem um bloco com um convidado, um bloco com outro. O primeiro bloco é a gente trazendo dados e fundamentos, né? Uma característica do PodClave é que a gente traz pouca opinião e traz mais dados mesmo, e a gente deixa a opinião sempre para os convidados. Então, a gente vai experimentando essas dinâmicas. Teve um intervalo de temporada, por exemplo, da primeira e da segunda, que a gente acabou de começar, a gente preencheu com pílulas, drops de notícias, drops sobre lançamentos musicais, enfim. É uma dinâmica que a gente experimenta muito formato e tem sido muito interessante. Agora, com essa primeira temporada já robusta e agora a gente dando gás na segunda, a gente vai retomar umas conversas com possíveis patrocinadores. Porque o projeto já rodou, já ganhou tração, já ganhou, enfim, um perfil de audiência que dialoga, e a gente vai tentar fazer esse caminho. E tem um caminho também que eu indico, que é o de ser um original, né, de conversar com a Deezer, com o Spotify, a Apple vai começar a lançar uns originais. É um caminho muito difícil, né, principalmente por questão de música, que eles não é um primeiro mercado para eles, assim, por incrível que pareça, né, que eles são plataformas de música com podcast, mas eles priorizam produções que não sejam ligadas à música. Mas eu acho que o meio de você viabilizar um podcast financeiramente, ele tem caminhos, a gente só precisa realmente entender qual que é o momento da gente fazer esses pitches, essas propostas, assim. Mas eu acho muito legal também a nossa produção não depender dessas receitas e começar pela a nossa proposta e o nosso propósito de todos os programas aqui ser maior do que uma proposta de um cliente. E isso mantém a identidade e o propósito do show mais forte, né? E a gente fica comprometido com isso, eu acho isso legal. Muito bem, senhora Larissa Pontes, diretamente do Maranhão. Bom, já que ninguém respeitou os 140 caracteres, conte para a gente, Conectados SLZ, quais são os diferenciais, quais são as linhas, quais são as ideias e, principalmente, como que isso é viabilizado. Porque até agora eu entendi que está tudo assim bem na base do investimento, da causa, do amor, Sim. Enfim. É isso mesmo, Gustavo, você já disse tudo. É mais a questão da base da raça, do amor. Eu faço a produção, roteiro, agendamento de entrevistas. Os amigos que estão comigo no projeto fazem a locução. Nós somos uma equipe de 7 pessoas e também tem uma pessoa que faz a edição. E o que acontece? A primeira vez que eu escutei sobre podcasts foi em 2013, numa disciplina do curso de comunicação que eu fiz, né? O professor falou, fiquei com aquilo na cabeça até 2015, quando eu comecei a criar o projeto do Conectados. E, assim, a gente aqui não fica naquela coisa limitada de ficar entrevistando os artistas da cidade.
Nós também entrevistamos os artistas dos outros interiores daqui. E eu me impressionei muito, que nós já temos umas 5 temporadas gravadas, né? Me impressionei muito foi com o trabalho dos artistas dos interiores. Muito talentosos, então são maravilhosos. Fico até impressionada até hoje, né? Então, para mim, o projeto começou assim. Eu trabalhava numa rádio, fiz estágio durante um tempo, e aí saiu os artistas, mesmo depois de um ano da minha saída, continuaram me mandando trabalhos. Aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer? O povo ainda está me mandando trabalho, eu nem trabalho mais em rádio, eu tenho que, então, criar um projeto meu para, né, continuar tendo essa ponte aí com os artistas, tudo. E foi assim o nosso início, né? Legal. Então quer dizer que quem quiser conhecer a riqueza da criação e da produção artística maranhense, é só ir no Conectados SLZ. Isso, nós, assim, gostamos muito de trabalhar com os artistas que estão lançando coisas novas, né? Nossa. Não, som Que novo, legal. né? Pois é. Larissa, eu vou falar um negócio para você. Na hora que acabar esse programa aqui, eu faço questão de dedicar um bom tempo para conhecer esses artistas maranhenses aí, viu? Pois é. Vale Acho a que a gente, pena. eu particularmente, assim, né? A gente sabe que a gente tem uma mídia aí totalmente contaminada, né? Pelo padrão eternamente, como é que eu posso dizer, monopolista, né, digamos assim, e assim, os acessos a esses conteúdos regionais estão cada vez mais regionalizados, né, e aí, poxa, bom saber disso, porque assim, eu não tinha entendido que você tinha esse foco tão focado exclusivamente enfim, nas criações maranhenses. Pô, muito legal. E, Gustavo, eu tinha o sonho de fazer um pequeno festival do Conectados antes da pandemia, né? Mas tudo mudou, inclusive o que eu estava estudando para a temporada que ia ser gravada no passado e eu não consegui, por causa, né? Todas essas dificuldades. Nossa, tá tudo defasado agora, questões de gravações, novos recursos foram lançados, aplicativos, programas de edição novos, plataformas também, até o Telegram hoje em dia já está permitindo fazer gravação de podcasts, então é um cenário assim que está constantemente mudando, né? Bom lá, legal. Vamos girar então. O cenário é um universo que está constantemente em mutação. Muito bem. Já que você encaminhou isso, eu vou aqui passar agora para vocês, começando pelo Rodolfo. O seguinte, Rodolfo, eu tenho, né? Acho que eu já até conversei com a Flávia na outra live, mais ou menos sobre a mesma coisa que eu vou perguntar agora. Eu tenho muita curiosidade sobre relacionamento com o público também, né? Né? Porque a gente que é do modelo radiofônico, a gente se acostumou muito com essa coisa da fidelidade ao programa, de gostar daquele jornalista, daquele conteúdo, daquele canal, daquele veículo, e assim criavam-se as audiências e por aí em diante. Como é que vocês veem, ou como é que vocês tratam, ou se isso é realmente uma coisa importante no dia a dia de vocês, a audiência, o relacionamento com o público, fãs, colaboradores, sei lá, como é que é lá no Música em Rede essa relação com o público de vocês? Vocês já formaram um público, tem um público mensurável, fiel, participativo, como é que é? A gente recebe bastante comentários, inbox, mensagens dizendo sobre os episódios. Toda vez que a gente lança episódio, sempre tem gente que responde, que manda mensagem. É realmente diferente, inclusive a gente experimenta esses dois lados, né? A gente foi convidado a ter um programa de rádio FM em São Paulo também, na Brasil Atual. Então a gente na rádio a gente coloca lançamento, só música de lançamento com trechos das entrevistas. Então a gente varia o formato, enquanto que no podcast é conversa do começo ao fim, é bate-papo, é trazer informação e trocar experiências. E é muito interessante ver o retorno das pessoas sobre o específico do podcast, porque o podcast ele tem
um comportamento de consumo diferente, né, do que a rádio, né? A pessoa, normalmente, ela coloca o podcast para rodar e ela está fazendo outras coisas, ela está ali absorvendo aquela conversa e ela vai até o fim normalmente, né? Ouve 1 hora, 1h30, ou meia hora, 40 minutos, enfim, depende do formato de cada um aqui, até o fim. Então, quando sai um episódio novo, eu sinto que existe uma fidelização muito, muito forte, existe eu acredito que o consumo do podcast, ele é diferente do consumo de qualquer outro tipo de conteúdo em rede social, porque normalmente as redes sociais elas têm uma disputa de atenção muito grande. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma live no Instagram, as pessoas estão entrando e saindo o tempo inteiro porque o Instagram está te jogando um monte de outra informação e tem uma live logo do lado e a pessoa já recebe outra mensagem de outro aplicativo. Sininho, recebe o sininho. Sobe não sei o quê. Então, sempre a rede social, ela sempre traz muita distração. E o podcast, eu percebo que o comportamento de consumo dele ele é diferente. Ele é um companheiro que está ali, muito parecido com o rádio nesse sentido, mas como é um conteúdo que se aprofunda em um assunto, que leva uma conversa, ou pelo menos que seja uma conversa com alguém que traz uma experiência que você fica interessado em ouvir o que aquela pessoa está dizendo, então ele ele gera uma fidelidade que eu acho muito, muito interessante. Inclusive, isso que você falou me permite concordar com você. Realmente, todas as vezes em que eu ouvi, né, os programas de vocês, eu realmente é como se fosse meu amigo, meu camarada. Assim, pô, que legal, pô, você de novo, que bom que você está aqui. E a rádio ela tem aquela necessidade de blocos, né, de parar para o intervalo, de ter alguma coisa no meio. Aí você, por exemplo, aí o nosso programa na rádio ele tem lançamentos, tem música, né? Então a gente tem que parar a entrevista para passar música. Então ele fica diverso, o que é super interessante, é um formato muito legal também. O podcast até é interessante, porque a limitação da plataforma de você não poder colocar música, porque isso geraria um problema dentro das plataformas de streaming, né? Uma questão de direitos e tudo mais. Questão de direitos e tudo mais. Direitos autorais. Direitos autorais, você colocar música no programa do podcast. Content ID, você pode ser derrubado. E o próprio dentro do Spotify, por exemplo, também não pode, apesar que tem algumas coisas novas rolando. O Spotify, no último congresso lá no Stream On, ele sinalizou algumas novas possibilidades de agora poder ter música no podcast, mas são coisas que ainda estão encaminhando, né, nesse sentido. Até acho que o Pedro pode também explanar um pouco sobre isso. Mas o que acontece? Essa limitação de não ter música, isso é muito legal no final das contas, porque realmente foca na conversa, foca na mensagem. E claro que podcast não é um formato só. Não é só, você pode ser só duas pessoas conversando, pode ser só uma pessoa falando, como por exemplo o Peixe Voador da Patrícia Palumbo, maravilhoso, que ela tem muito dela falando, mas você pode ter uma linha, às vezes, de conversa, uma história sendo contada, como a Clave faz também lindamente, muitas vezes, onde ela tem um momento de duas pessoas conversando, daí entra uma entrevista, daqui a pouco conta uma história. Eu acho isso muito legal do podcast, por isso que até o Música em Rede tem essa coisa de fazer. A gente começou fazendo eu e o Rico Manzano com mais 2 pessoas. Hoje a gente toma a liberdade de fazer painel com 10. A gente fez um painel sobre NFT também, que inclusive está no YouTube. A gente vai jogar no. Não, eu participei. Muito legal. Você estava lá? Foi muito legal. E assim, 10 pessoas. Então a gente está com esse formato de painel, formato de 2 pessoas. Então a gente está também se permitindo muito isso. Mas é isso, ele foca bastante nessa coisa de você aprender com o outro, ouvir se colocar num lugar de escutar o que as pessoas estão dizendo, e a música acaba não tirando essa atenção. Então, sim, acho que respondendo a sua pergunta, o comportamento de consumo no podcast, ele gera uma fidelidade bem interessante, um engajamento muito interessante, porque quem consome um conteúdo de longo tempo tende a se conectar com você de um jeito muito profundo, sabe? Do que quem consome 15 segundos e vai embora, sabe? Luciano, eu inverti aqui a ordem era o Luciano e o Rodolfo, para depois passar para a Fábio, desculpa. Como é que vocês lidam com essa audiência aí? Mais ou menos a percepção é a mesma, parecida com a do Rodolfo? Sim, é parecido. Uma coisa que a gente tem, como a gente tem 3 produtos fortes... Luciano, só uma pergunta que não ficou claro para mim. Assim como a Larissa, que trabalha predominantemente com conteúdo maranhense, vocês trabalham
com conteúdo predominantemente baiano, é isso? Não. Quando a gente criou o podcast, uma coisa que a gente pensou, que eu defendi muito, é porque a gente sentia falta de podcasts do Norte e Nordeste, por exemplo. Tá. Na verdade, a gente tem um problema nacional que a mídia normalmente sai do eixo, né? Rio, São Paulo, Brasília também e tal. Então, a gente sentia muita falta do ponto de vista de outros lugares, né? Pernambucano, maranhense. Exatamente. De Manaus, exato. Aí a gente criou, a ideia desse podcast era muito isso. Não, vamos dar o ponto de vista daqui, da Bahia e do Nordeste, frente às discussões amplas que tem sobre o mercado de música, sobre novos artistas, etc. Então, a gente não fala só de artista baiano, nem só de artista nordestino. A gente teve Kiko Dinucci, nossa maior audiência, por exemplo, foi entrevista com o Kiko Dinucci. Quanto foi? O Kiko, eu sou fã dele. Eu não sei dizer agora quanto, mas foi a que tem um apelo maior de público, assim. E algumas discussões, é engraçado, porque tem algumas discussões que a gente nem espera. Vocês podiam ir compartilhando aqui no nosso chat as coisinhas, né? O programa que você mais gostou, o link de cada um aqui, para a gente já fazer aqui no nosso chat mesmo aqui Vou mandar. um troca-troca. Sim. Então, eu acho que essa proposta nossa proposta é esse diferencial, né? A gente quer que as discussões tenham esse ponto de vista a partir daqui também, né? Que é um centro que é importante, até muito tradicional da música brasileira, mas nem sempre nesse papel de mídia, né? Midiático, né? Não é quando você vai ouvir jornalistas, vai falar de rádio, vai falar de podcast, dificilmente você vai falar de um veículo do Norte e Nordeste, né? E a gente quis mostrar muito Hoje a gente fica muito feliz, que até começou a ter muito podcast baiano e do Nordeste. Eu comecei a conhecer muitos foram lançados nesse período. Eu acho importantíssimo, porque é um ponto de vista importante, né? É uma produção artística, cultural já muito forte, mas tem que estar presente também nessa coisa da mídia, de veículo também, de se falar, né? De dar suas opiniões, etc. E eu acho que essa coisa de público, como a gente tem três produtos, né, e eu acho que o festival virou uma coisa muito forte, e é engraçado porque o programa de rádio tem 12 anos, mas depois que a gente criou o festival, eu sinto que muita gente conhece o festival e nem conhece o programa. Nem sabe. Mas não tem. O festival já tem quantas edições? Tem 5 edições. E ele acontece normalmente na Bahia? Só na Bahia. Época? Só na Bahia em novembro. A gente não realizou, claro, em 2020, e aí esse ano dificilmente a gente vai realizar, a gente já está quase convencido que não vai acontecer. Acho que só falta referendar, né? A gente sabe que esse ano vai ser difícil ter shows. Se depender do cara que libera verba federal aqui, não vai acontecer. Nem o seu, nem o meu, nem de ninguém aqui. Não, o problema para a gente não é nem a verba federal, que a gente tem aqui a gente tem um programa uma lei local estadual que a gente consegue, a gente tem conseguido. Desde o primeiro a gente consegue algum apoio e consegue vir forte por causa disso. O problema é a pandemia mesmo. Eu acho difícil ter show em novembro. Muito difícil. Muito improvável que a gente tenha um nível de vacinação que permita, apesar do nosso festival ser num lugar aberto, algumas coisas que facilitam. Então, não é um festival grandioso para 10 mil pessoas, é um festival de ali 3, 5 mil pessoas, a depender da edição, né? Então, daria para fazer nesse sentido, para ser um lugar aberto. Tá? Mas eu acho que, mesmo assim, é muito difícil que aconteça. E a gente tem, desde o programa de rádio, de festival e podcast, a gente tem uma proposta muito parecida. Assim, a gente quer falar da música contemporânea, a gente quer falar do que está acontecendo na música brasileira hoje, sem esquecer o passado, né? O programa e o festival faz muito isso. A gente, por exemplo, o festival, a gente reúne atrações novas, baianas, aí traz, sei lá, Céu, mas traz também Jardim Macalé. Ano passado, em 2019, a gente teve João Donato com Tulipa. Teve Lazo, então a gente gosta de apresentar até para o público novo que tem uma história, essa música tem uma história, não surgiu não é geração espontânea, né? Não surgiu do nada esses novos artistas, tem toda uma influência aí, e a gente no programa já faz isso, a gente sempre está tocando, por exemplo, Lobo Borges lançou um disco novo, a gente toca e apresenta ele também para um público que talvez não conheça, ou conheça só superficialmente, então a gente faz questão de trazer os veteranos para esse universo, que eles ainda produzem, né? E no festival a mesma coisa. E no podcast a gente é da mesma forma, a gente discute a música brasileira em diversas... É muito menos... A gente tenta fugir um pouquinho de discussões só de mercado, tenta discutir música mesmo, falar sobre música com os artistas, né? E fazer uma coisa que eu acho que era muito comum. Sei lá, todo mundo sabe a opinião de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque sobre
os problemas do país, a visão que ele tem das coisas. Então, a gente quer fazer isso também. A gente quer permitir que os artistas novos também falem sobre música, não só sobre o disco, sabe? Não só sobre o álbum que ele acabou de lançar, ou sobre o show, mas sobre música em geral, sobre discussões amplas de mercado, mas não focar em pequenas coisas, em pequenas, eu digo assim, coisas muito focadas. A gente quer ter discussões mais amplas mesmo. E a gente tem conseguido. E aí, ao lado disso, a gente faz essas discussões sobre temas, né? Que a gente recebe jornalista, artista também. O último que foi pro ar foi sobre casas de... Não, vai pro ar sobre casas de show, né? Que a gente está vivendo uma crise de casas de show. E não, foi pro ar já. É uma crise sobre casas de show no país, várias casas de show fechando, e a gente achou importante se discutir isso, entender o que está acontecendo, porque a gente não está dando talvez essa importância agora, até nos últimos meses, com algumas casas de São Paulo sendo fechadas, o assunto virou mais à tona. Aqui já tem coisas importantes fechadas. Aqui em Brasília já foi, só nesse momento sobrou uma. Pois é a realidade do Brasil, e eu acho que o público não se toca muito disso, porque ele não está sentindo falta ainda, né? Mas quando voltar à realidade, vai ser um baque muito forte, tanto para o cenário cultural, artístico, né, quanto para a própria cidade. Você não vai ter essas opções da noite, dos shows, durante o fim de semana, etc. Né? Então, a gente gosta de trazer essas discussões também para manter atualizada o público atualizado do que está acontecendo. Eu, inclusive, tenho duas coisas para te falar antes de passar para a Flávia. Número um, que no ano passado, né, eu assim... Talvez você não saiba, mas o Pedro esteve aqui, ele sabe disso, eu administro casas noturnas desde 1997 aqui em Brasília. E o último grupo que eu administrava, ele tinha 12 casas noturnas aqui em Brasília, sendo que 7 tinham música. Então, eu administrava quase 300 shows por mês, quase 300 contratações por mês, era uma loucura. E aí a coisa foi caindo. Muito bem, veio a pandemia, uma das casas é o Bar Brahma, que era uma filial aqui de São Paulo, e veio a pandemia, parou tudo e tal, não sei o quê. Deu uma aliviada na pandemia. Sabe o que foi que eu percebi? Que os bares que voltaram, ainda que eu não tenha voltado, eu fui um produtor que não provoquei nada, né? Mas todos que voltaram sem música ao vivo, sim, podendo ter música ao vivo. Mas já fizeram essa economia da música ao vivo porque não tem a solicitação do público por música ao vivo. Você bota TV com música, já está valendo. E essa coisa que você falou aí do encontro de gerações, eu também sou defensor disso, meu prêmio, acho que está claro que é isso, né? E uma vez eu estava falando com o Menescal, né, sobre esse nosso diferencial, que era justamente a união, o encontro de gerações, né? E aí eu falei, Menescal, esse é o legal. Pô, Gustavo, esse negócio é a melhor coisa do mundo, porque, cara, essa coisa de juntar, né, a minha geração com os mais novos. Eu falei, pois a gente tem que inventar até um slogan, do Menescal, aí o Menescal veio, do Menescal ao Todinho. Enfim, ele falou, não fui nem eu. Vamos lá, Flávia. Relacionamento com o público. Então, é bem curioso isso tudo, né, que a gente estava falando aqui. Eu estava ouvindo todos vocês falarem, em especial agora o Luciano, em relação à questão da voz do Nordeste, né? A gente sabe que aquilo que eu falei na live anterior, Gustavo, dados da ABPOD, né, Associação Brasileira de Podcast... Já estou em contato com eles, viu? Então, os dados agora entre 2020 e 2021, o percentual de homens que estão à frente de um podcast é de cerca de 75% e o restante de mulheres. Então, assim, já tem uma questão das mulheres serem minoria nesse ecossistema, né, na podosfera, vamos chamar assim. Mas peraí, Flávia, como fazedoras ou como ouvintes? Como apresentadores, como pessoas que estão à frente, né, como líderes, enfim, apresentadores ou criadores, né, de podcast. E entre Sul e Sudeste, de produtores de podcast, a gente tem quase 70%, ou seja, Norte e Nordeste realmente é uma fatia muito menor
menor desse bolo que a gente está, né? Que a gente tem e tal. E outro dado que eu acho importante também é que assim, o levantamento é que 54% das pessoas que criam podcast são essas pessoas multitarefa, ou seja, o seu próprio 360, como eu falei no início da nossa conversa. Então, isso é muito curioso de observar. E aí, falando em relação a relacionamento com o público, sabe como eu sinto que, assim, meu público é muito pequeno, eu nunca fiz um investimento assim de assessoria de imprensa ou enfim, e apesar de trazer nomes que eu considero muito relevantes dentro da música e procurar documentar esses nomes, né? Vou citar, por exemplo, sei lá, só para a gente ter um exemplo, sei lá, Marcos Valle, Dori Caymmi, o próprio Menescal, Carlos Lira, gente que nem sempre está falando por aí, Rosa Passos, que é aí tua vizinha querida de Brasília, e outros tantos. Então, assim, isso para dizer que eu tenho feito programas longos, eu queria fazer em torno de 30 minutos, mas acaba que a gente grava às vezes 3 horas e tal, então eu reduzo para 1 hora, já meio que com pena de jogar fora, quer dizer, de não apresentar tanto conteúdo que eu considero, para mim, como jornalista, pesquisadora de música e tal, para mim seria relevante. E eu fico percebendo que mesmo sendo em torno de 60, às vezes 70 minutos o podcast, o tempo de retenção é muito grande. As pessoas ouvem 30, 40, 50 minutos daquilo que você está apresentando, né? Então, eu acho isso bastante interessante e como eu estava dizendo, o meu público ainda é pequeno, o Chiado começou tem pouco tempo, mas assim, eu recebo muito inbox, eu recebo coisa de assessoria de imprensa que começa a ver e quer apresentar seus artistas, quer dizer, às vezes até tem uma cantora já bastante conhecida nossa, que há 2 semanas me mandou uma mensagem dizendo: quando é que você vai me chamar para o seu podcast? Quer dizer, isso para mim é uma vitória, é uma coisa linda de perceber, né? Isso é Porque muito as coisas legal. começam, né, ainda mais fazendo sozinha, sem ter investimento, sem ter ajuda de ninguém, quer dizer, então isso, a não ser, claro, dos artistas que são entrevistados, que estão ali com toda a paciência do mundo, e que se dispõem a me receber e ficam ali 2, 3 horas conversando comigo, isso é muito bacana, assim, sabe, de perceber também a disponibilidade das pessoas. Então, eu acho que todos nós aqui, eu fico vendo, talvez o Pedro e o Rodolfo, eles têm uma abordagem mais business, assim, da coisa toda, e a nossa, que talvez minha, do Luciano e da Larissa, seja talvez um pouco mais artística, se eu entendo bem o que a gente está falando aqui. Já ouvi bastante Música em Rede, já ouvi bastante o Pedro também, então, assim, acho que o Radioca também já ouvi, da Larissa eu ainda não ouvi, eu passei por ele, mas eu não ouvi programas inteiros, assim, eu estou dizendo isso porque por causa da cena, né? A gente vê como o Música em Rede cresceu, é robusto, os profissionais que eles estão abordando ali, como o Podclave é importante nessa questão de bastidores e como o Radioca é uma voz fundamental, assim. E aí eu fico vendo a Larissa um pouco como eu, de uma certa maneira também, né? Que são 2 mulheres que estão ali capitaneando uma coisa de reverberar artistas, tenham ele a atuação que eles tenham, né? No meu caso, escolhi meus ídolos para conversar, né? Assim, todos os que eu conversei são ídolos para mim, ou quase todos, né? E aí também converso com gente da cena. Rodolfo citou aqui o Patrícia Palumbo, que, olha só, dentre todos os artistas, o meu podcast mais ouvido foi o da Patrícia. Olha que engraçado, assim, que curioso. É que ela é maravilhosa, isso, né? Não tem jeito. E ela também, generosa, e divulga, e todos generosos e divulgam e replicam em suas redes, né? Essa entrevista com o Zé Pedro, contando a história do selo Joia Moderna. Quer dizer, tem muita coisa, tem muito material, e eu acho muito bacana que as pessoas
escrevem depois, sabe? Ouvintes mesmo, gente que eu não conheço, porque eu acho que esse é um bom termômetro, né? Porque quando o artista te escreve e te elogia e não sei o que lá, claro que isso é um troféu, mas quando isso vem também de pessoas que estão ali nas suas redes que você não conhece, isso é aí que acho que a gente sente que a gente está chegando digamos que no ouvinte final, sabe? A gente está produzindo para alguém. Isso é maravilhoso, assim, eu tenho maior felicidade quando isso acontece. Muito massa. Seu Pedro Bontorin, me diga aqui como é que você faz esse seu match aí acontecer cada vez que vai ao ar aí uma temporada ou um programa do PodClave. Vamos lá. Eu acho que essa questão da audiência, desse relacionamento com a audiência, eu acho que é um desafio, é um lugar muito importante, muito bonito, e é um desafio, né? Assim como a gente vê no mercado da música em si, né? A criação, a produção e a distribuição. Então, a história... Se você quiser usar os pilares do prêmio, você pode botar a palavra convergência no lugar de distribuição. Né? Exatamente. Mas é isso, sabe? E a gente... Tem que dar uma provocada. Mas a gente tem que pensar muito nesse aspecto, assim, como que a gente faz, como que a gente pode chegar, né? Eu tenho certeza que quando a gente cria o conteúdo, eu acho que o podcast é uma coisa assim também, não é tão tempestivo como uma rede social, que você tem uma ideia lá, você postou. Podcast é isso, a gente elaborou, botou no roteiro, planejou. É uma coisa, a ideia é amadurecida. E o que eu quero dizer com isso? Que quando você amadurece essa ideia, a relevância dela também, né, você amadureceu um raciocínio, você se respaldou para aquilo, então quase que organicamente esse conteúdo já não é um conteúdo temporário, ele não é um conteúdo perecível, ele é um conteúdo que vai ter mais tempo, com isso mais pertinência e mais sentido para as audiências. Então, eu acho que é muito importante a gente, como criador de conteúdo, pensar como que a gente vai chegar pelas pessoas, assim, né? Isso começa desde a escolha do agregador, que é a distribuidora na linguagem do podcast, enfim, um trabalho que a gente consiga fazer de divulgação. Então, a gente faz esse trabalho no PodClave, a gente costura, escolhe, a gente entende pouco as ferramentas e que isso ajuda a gente, desde de taguear e cadastrar o show, o podcast de uma maneira que nos ajude a chegar a mais pessoas. Mas acaba sendo realmente isso, em conversas que eu já tive com o Deezer, com o Spotify, eles definem que os podcasts musicais são nichados. Então, dificilmente você vai ter um podcast musical com um estouro de audiência. Nem o do Luan Santana fazendo composição e falando com o Bruno Marrone, Chitãozinho e Chororó, foi um podcast de sucesso de audiência. Porque o podcast musical acaba falando muito com o músico, com o artista. Por isso que a gente se escuta aqui. Porque é isso, é retroalimentar mesmo esse nicho musical. E, enfim, no ponto de vista de relação... Muito interessante essa percepção, hein, Pedro? Muito bom. E é muito real. Agora, existem ferramentas que vão melhorar, e a gente já sabe, isso é projeção e tudo mais. O Rodolfo mencionou aqui o Stream On, que foi o evento, o painel do Spotify, falando a visão do ano, e eles acabaram de comprar o Locker Room, que a Locker Room é praticamente o Clubhouse, mas focado em esportes. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ter daqui a pouquinho transmissões ao vivo do podcast dentro pelo Spotify, e essa interação mais quente com a audiência, das pessoas repercutirem na hora. Eu acho que existe um desafio para o criador, da gente criar esses canais, desses desdobramentos. O Rodolfo faz isso muito bem, né? O cara ouviu o podcast, mas corre lá para ver a gente no YouTube. A gente tem um curso, ou seja, você tem pontos de contato que o ouvinte pode ter e ter mais relacionamento. E, no geral, a gente usa muito as nossas redes. A Flávia mencionou aqui, eu achei muito legal que ela mencionou, e é muito especial quando a gente recebe, porque é muito qualitativo. O podcast é esse lance dos plays, da audiência, mas o retorno, se está fazendo sentido, não é qualitativo. Então, por exemplo, eu já recebi inbox de um artista falando que estava pensando em tirar a vida dele no ano passado, e ele falou que ouviu um episódio e ele está tentando se encontrar, e ele mandou mensagem pra gente no inbox da Clave, e eu comecei a falar, cara, a gente tá junto, e a gente começou, como é que a gente pode te ajudar? Olha que loucura. Semana retrasada eu recebi um inbox da Monique, da Women Music Event, que é uma mulher que eu admiro de longe, nunca conversei com ela na vida. Ela falou, virei fã do podcast de vocês. Eu falei, caraca, eu sou fã dela, ela tá ouvindo o meu conteúdo, e isso é muito bonito, assim. Então, eu acho que é um lugar, e eu digo, como a gente até falou nesse último episódio que saiu sobre NFT,
nós criadores e a audiência é a coisa mais importante. Se é pelo podcast, se é pela rede social, se é pelo e-mail, se é pelo telegrama. O lance é a gente saber com quem a gente está falando, como que a gente está falando e manter esse relacionamento aquecido, sabe? Então, eu acho que um desafio nosso é a gente criar esses pontos de contato mesmo. Nem que seja um e-mail, manda um e-mail falando pra gente o que você achou, mas pedindo esse calorzinho de volta, assim, porque a gente precisa ter esse feedback. A gente tem por dados, né? A Flávia também mencionou. Então, a gente sabe se o podcast teve retenção, onde as pessoas estão acessando. A Flávia também trouxe os dados da ABPOD, que são muito interessantes. Eu acho que a gente também fica um pouco refém das plataformas que a gente usa, porque elas são Sudeste, elas são elitizadas, né? São ferramentas de streaming, são ferramentas de... O cara tem o celular, tem a rede social. Já aí, ó, você cortou 60% do Brasil. Não é à toa que 36% ou 40% dos brasileiros escutaram podcast já na vida. Mas que também, para mim, soa, olha que oportunidade de crescimento. O Luciano falou do podcast no Nordeste. Cara, eu fico falando, olha, o Nordeste é gigante, cara. E a gente conversar com eles. Uma coisa que o PodClub já colocou nesse ano. Eu quero convidar pessoas fora do eixo Rio-São Paulo. A gente está priorizando mulheres, assim, ao máximo. E não é porque a gente quer... É porque, assim, primeiro, as mulheres estão transformando. No prêmio, você pode falar depois pra gente, Gustavo, quantas mulheres que estão ali na frente e dando o tom do mercado da música. Então, esse ano, dos 482 finalistas, tá certo que no meio desses 482 tem empresas, né? Tem empresas. Mas são 124 mulheres finalistas. 124. Muito legal. Ainda tá, né? Não tá igual, mas a gente sabe que tá crescendo. E eu falo por mim, cara, do ramo que eu atuo, dessa área de inovação, praticamente minhas referências são mulheres, assim. Eu acho isso muito legal. E é isso. E quando a gente fala de perspectiva, de trazer pessoas de convidados, é porque, assim, a gente tem ponto cego. E a gente tem que reconhecer isso aí. Então, se eu tô falando do mercado da música aqui no São Paulo, capital, cara, eu tô na bolha da bolha da bolha da bolha da bolha da bolha, né? E eu acho que quando a gente fala de podcast, a gente traz perspectiva. Então, é por isso que a gente tem que acho que é a nossa responsabilidade trazer uma perspectiva que não seja enviesada, né? Então, a gente trazer esse frescor de perspectivas de diversos lugares. E isso, naturalmente, vai amplificar a nossa audiência e conectar com a nossa audiência. Com novas pessoas. Já que você tocou no assunto, eu quero te dar o estímulo que talvez faltasse, mas eu acho que não falta. Por favor. Essas minhas lives aqui do Prêmio Profissionais da Música, que são com todas as categorias, tem pessoas do Brasil inteiro. Então, isso que você está pensando em fazer, não deixe de fazer. Porque, cara, eu que converso aqui diariamente, essa coisa de fazer as lives é um desejo pessoal, entendeu? Eu que quis me colocar assim frente a frente, para colocar frente a frente os concorrentes, para a gente não se sentir concorrente, para a gente ver o quanto que a gente é atraente e o quanto que a gente pode atrair a partir da nossa reunião aqui. Então, assim, não deixe de fazer essa sua expansão, porque, cara, a minha vida muda todo dia às 18 horas, depois que acaba essa live aqui, conversando com pessoas das mais diferentes. E olha só, eu tenho até uma última pergunta, não vai pensando que está acabando não, porque ainda vou ver a Larissa, mas assim, a pergunta que eu já vou deixar para vocês aqui, que foi até uma conversa de uma outra live. Teve um sujeito que falou assim, Gustavo, cara, sabe o que é o mais difícil no momento? É eu conseguir me manter relevante. Eu não sei como é que eu me mantenho, eu não sei como é que eu compito nesse mundo digital sem me desconectar da minha relevância diante de tantos formatos fragmentados e etc, etc, etc. Gustavo, vou te falar um negócio. Você quer saber de uma coisa? A gente vive a uberização do conteúdo. Eu falei assim, nossa, bicho, que conversa mais profunda. Enfim, vocês acham que a gente está vivendo a uberização do conteúdo sobre essa concepção aí? Aguarde vocês quatro aí, porque eu quero ouvir a Larissa com relação à relação com o público dela. Alô, Larissa? Seu áudio está mutado. Ih, será que a internet dela caiu? Alô, Larissa? Larissa? Poxa.
Bom, voltou? Olha o som. Conte aí pra gente. Relacionamento com o seu público. Como é que é? Se bem que você está fora do ar no momento, né? Segundo eu entendi. Isso. Mas pelas redes sociais, que a gente está recebendo os trabalhos dos artistas, nós temos divulgado muito como dicas agora, na pandemia. Sim, entendi. Mas tem que voltar, né, Larissa? Eu sei. Uma hora a gente volta, né? Se Deus quiser. Tá bom. Então vamos lá, vamos passar por essa coisa aqui. Já são 18 horas e 17 minutos, eu sei que vocês têm compromisso, eu também tenho, mas eu queria realmente explorar de vocês, que são pessoas assim que estão à frente aí, de frentes muito bacanas. Estamos vivendo a uberização do conteúdo no sentido de assim, tem espaço para todo mundo, mas aí tem muita gente, e aí com as fragmentações, né, um cara que fica fazendo um assovio num papagaio é mais relevante do que você que está falando uma coisa bacana sobre NFT. Como é que vocês veem isso aí? Vamos começar aqui pela ordem. Rodolfo Lacerda. Essa live aqui tem ordem. Vamos lá, Rodolfo. O Luciano, na verdade, que era o primeiro. Então peraí. Se você quiser, eu volto aqui. Luciano, você. Pô, eu quero ouvir o Luciano primeiro, pô, daí eu chego na sequência. Posso falar? Isso aí dá um podcast exclusivo para discutir isso. Já tô esperando esse podcast exclusivo para a programação do prêmio. Dá um episódio de 3 horas aí discutindo esse tema. Assim, eu sou jornalista, né? Não sei, Flávio, eu vi que é jornalista também, então assim, e eu sou freelancer há 8 anos, né? Eu trabalhava num portal aqui que é ligado ao grupo da Rede Bahia, que é ligado à Globo, e desde então, eu tenho um site de música há mais de 20 anos. Qual site? É o Kabong, é um site de música, né? Focado em música também. Pô, você é um cara do Kabong, bicho? Sou eu. Que isso, velho? Pô, eu sou seu fã há muito mais tempo que você possa imaginar. Que legal. Pô, parabéns, bicho. Pô, muito legal. Ó, sabe de onde que você já falou de mim? Eu fazia aqui em Brasília um negócio chamava Feira da Música Independente Internacional de Brasília. A sigla era FMI. E eu tenho uma matéria no El Kabong. Tem. Tem muito tempo, né? Isso foi 2005, 2006 e 2007. Isso, diria você que é a primeira feira do mercado fonográfico independente com esse combo de capacitação, difusão. Certamente somos nós. Sim. Que nascemos no mesmo ano do Porto Musical, lá do Paulo André e da Melissa, em 2005. Exatamente. Pois é, então assim, eu tenho conversado muito com amigos jornalistas ligados à música, que tem sites também, e agora estou num coletivo de radialistas do Brasil, tem se discutido muito isso. Tem muita produção, de fato, muita gente produzindo, o que eu acho ótimo. E a gente descentraliza, isso é muito positivo, mas tem outros aspectos muito negativos, que aí eu acho que é do mercado de jornalismo em geral, de conteúdo em geral, porque as redações estão enxutas, as redações estão pagando mal, né? E os conteúdos estão cada vez menos relevantes, porque se contrata pessoas mais novas, ou se mete um monte de estágio, não que pessoas mais novas não sejam capazes, não é isso, né? Mas você bota a gente menos preparada para produzir conteúdo, muito estagiário, e se preocupa muito menos com o conteúdo e com o que vai dar muito clique, né? Eu acessava alguns sites, alguns portais de notícias todos os dias, e alguns eu deixei, porque você aparece lá, BBB como a principal atração, eu enchi o saco. Então, assim, eu acho que tem essa crise aí, essa grande crise, mas, por outro lado, a gente tem uma produção de conteúdo riquíssimo, né? Tem muita gente produzindo podcast, site, blog, tudo que é coisa, tem muita coisa, YouTube, tem muita coisa interessante sendo produzida. O problema que eu acho que a gente vive agora é como esse conteúdo chegar nas pessoas, porque a gente depende de redes sociais, né? Quando a internet surgiu, eu acesso a internet, sei lá, desde o final dos anos 90, usei muito, desde o começo, trabalhei em servidor, então acessava muito, né? Sempre gostei muito, e eu era muito entusiasta de internet. Eu acho que a internet perdeu muito do teor que tinha antes, era uma coisa muito mais democrática, no sentido de, o discurso era democrático e você tinha uma produção que não tinha dono, né? Hoje você está refém de Google, Facebook, né? E as pessoas passaram a se guiar por isso também. A gente navegava mais na internet, né? A gente entrava lá, tem um site que eu gosto, tem o Kabong, vou lá, acesso, vou lá, acesso, navego.
as pessoas perderam muito isso e ficaram refém de redes sociais. Então, esse eu acho que é o grande problema de hoje. Então, a gente está disputando a atenção nas redes sociais, que tem, além dos nossos conteúdos, né, dos produtores de conteúdo, né, dos sites, dos blogs, dos programas de rádio, dos podcasts, tem todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, a gente está disputando com todo mundo ao mesmo tempo. E isso é muito complicado, muito difícil. Mas o que eu penso, assim, eu me preocupo com o site, com o que dá audiência, com o programa, o que é que dá de audiência, mas, assim, eu não fico refém a isso. Eu acho que, assim, a gente segue produzindo conteúdo relevante, interessante, e ótimo que as pessoas acessem. Mas, assim, eu sei que eu não vou disputar com a nova música de Anitta. Não vou, não é isso, é outra coisa. Então, é seguir fazendo o que a gente faz. Eu acho que e o trabalho em si, eu como jornalista, eu não tenho muito do que reclamar hoje, porque, assim, corro atrás, tenho que sobreviver da forma que dá, e não dependo do site, não dependo do programa, é juntar um pouquinho de cada coisa, pelo menos, eu não acho, eu acho que tem uma coisa diferente de uberização, a semelhança é as redes sociais, né? A gente dá um conteúdo para as redes sociais, isso acho que é a coisa que mais se aproxima da uberização. Mas, assim, meu site existe independente de existir Facebook, Twitter, Google, tá lá, tô produzindo, tem um público fiel, tem um público que acessa, a gente vai descobrindo outras formas de chegar a esse público, e eu acho que esse é o caminho. A gente não, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que fugir de redes sociais, a gente tem que investir, tem que estar lá, mas tem que encontrar formas de não depender delas. E eu acho que a tendência, eu acho que tem uma saturação disso, né? E aí eu tô falando muito... talvez o Rodolfo e Pedro tenham uma coisa mais de estudar isso, é uma coisa de percepção das conversas. As pessoas estão deixando muito rede social, né? Muita gente já deixou o Facebook, eu não tenho a menor paciência para Instagram, por exemplo, eu acesso, mas não tenho muita paciência, e o Twitter para mim ainda é a que eu uso, mas não dá para ficar refém disso. Então a gente tem que ir encontrando formas de chegar ao público sem depender desse Uber, né? Desse Uber do conteúdo que são as redes sociais. Porque se a gente ficar... E já tem um movimento, inclusive, eu não sei, eu não lembro agora se foi na Inglaterra ou na Austrália, do movimento contrário. Eu vi na Nova Zelândia um site que decidiu não publicar mais no Facebook, e eu vi uma notícia também do Facebook já se colocar como parceiro, de querer pagar pelo conteúdo, já um movimento de uma forma diferente. Eu acho que a tendência é essa. Porque quem produz o conteúdo mesmo, por mais que esteja nas redes sociais, não são as redes sociais e nem o usuário. São nós que estamos produzindo sites, podcasts, né? São jornalistas, radialistas, essas pessoas que têm uma importância fundamental. E eu acho que a gente tem que buscar a valorização. E só para terminar, para fechar isso, esse coletivo que eu falei de radialistas, a gente tem pensado muito nisso, da importância dos radialistas. Nesse caso, são cerca de 30 radialistas de várias partes do Brasil que trabalham com música brasileira. Inclusive, Patrícia Palumbo faz parte, né? E que citaram ela aqui, ela faz parte. E a ideia é justamente valorizar essa profissão, porque às vezes até a classe artística, os produtores, não entendem o valor que isso tem. Né? Se você tocar música na rádio, às vezes vale mais do que você estar na playlist do Spotify. Sei lá, no programa que eu faço, o Radioca, com certeza, uma música que eu toco lá de Lloyd Luna, um público que nunca ouviu ela, um público que não acessa Spotify, não acessa plataformas de streaming, vai ouvir. Então, tem esses valores que a gente precisa consolidar e mostrar para o próprio setor, né? Para o nosso setor de música, que eles têm valor. Programas de rádio, podcasts, programas de TV, pequenos YouTube, sites, tudo isso tem seu valor e eu acho que tem seu espaço. A gente tem que só se mostrar isso para... E eu acho que, de certa forma, tem um valor, mas alguns... O programa de rádio eu acho que é menos valorizado do que merecia, por exemplo, porque eu acho que é um grande poder no Brasil ainda, a rádio, as pessoas ouvem muito rádio, Pedro falou como as pessoas, grande parte do Brasil não acessa o streaming e ouvem rádio, as pessoas ouvem muito rádio no país ainda, e isso não é valorizado como deve. Então, acho que o podcast é um filho-irmão por isso que eu faço questão de falar, é um filho-irmão do rádio, né? Porque tem tudo a ver com rádio. Podcast é um programa de rádio em outro suporte, basicamente. Olha, belíssima reflexão aí. Rodolfo, Pedro, Flávia e Pedro, pela ordem, e Larissa, por fim. Estamos ou não estamos na uberização do conteúdo? Olha, eu achei muito interessante essa colocação do Luciano com relação à possibilidade de compra de conteúdo, né? Porque os caras estão vendo que assim, eles colaboraram tanto para o empobrecimento que agora, de repente, vão ter que comprar riqueza de novo, né? Não sei, vamos lá. Rodolfo, você.
É realmente um assunto que me interessa muito. Eu penso muito nele, tanto porque pelo trabalho que eu faço, não só do Música em Rede, que se propõe a trazer o máximo possível de informações para o mercado da música, né, para toda a cadeia, e que depende muito de rede social, depende muito dessas ferramentas todas. Também pelo trabalho com os artistas, que particularmente tenho nessa parte de gestão estratégica, de entender como que os artistas podem ampliar essa coisa de conexão com o público, formação de público e tudo mais. Mas também como Música em Rede, que é um canal de conteúdo em si. Então são frentes diferentes que utilizam meio que dos mesmos meios, e aí que olhando para esse cenário, para esse universo que a gente está necessariamente inserido, é muito importante olhar os porquês disso e como a gente tem que se inserir neles. Porque, por mais que seja a mesma ferramenta que o Música em Rede, enquanto veículo de comunicação, utiliza, e que um artista que eu trabalho também utiliza, e que uma marca vai utilizar, o comportamento não precisa ser o mesmo. E as pessoas pensam muito em pasteurizar, ou pelo menos achar uma fórmula de utilizar essas ferramentas, e aí todo mundo se encontra nessas ferramentas numa necessidade de utilizar da mesma forma, como se aquela fórmula fosse o caminho para eu ser ouvido e visto, e eu não acredito muito nisso. Eu acho que, apesar, são ferramentas, e elas não necessariamente precisam ser usadas da mesma forma, elas são ferramentas de conexão entre público e criadores, entre duas pontas. Uma ponta de para vários, mas esse que também produz, ele também é aquele cara que consome de outros, ele também faz parte do vários em outro momento. Então ela tem essas duas vias, mas ela a gente precisa entender que essa impressão que a gente tem de necessidade de estar o tempo todo fazendo muito e sendo um operador, um operador da ferramenta, como se a gente fosse um operário, na verdade essa palavra, um operário da ferramenta, isso desvirtua o nosso foco, na verdade. O que a gente tem que entender, o que eu estou buscando entender cada vez mais, por estar nessas frentes, como que eu faço para que essas ferramentas sirvam o propósito, que é realmente, cada um tem um propósito. Por exemplo, o artista, ele pode ter o propósito de ter seguidores. É importante, em um momento, em uma etapa dessa conexão com o público, que ele entenda a ferramenta da rede social, seja qual for, como um lugar para somar seguidores. Porque a partir do momento que ele tem aqueles seguidores, ele vai conseguir falar com eles, mas não são com todos. Já de cara, a ferramenta já não vai te entregar para todos esses que você está somando. Então existe esse mecanismo. Você se esforça um monte para trazer um monte de gente para te seguir, mas quando você fala, você não fala com todos, porque ela já não vai entregar para todos. E aí fica essa necessidade de continuar produzindo para ver se fala com todo mundo, mas você vai estar sempre falando com as mesmas. E aí você vai entendendo que lançou uma ferramenta que o Instagram virou uma chave, e agora aquela ferramenta do Instagram vai entregar muito mais. Então agora tem que produzir muito mais para aquele. E fica essa coisa de você olhar para a ferramenta, de você olhar para de você ser um operário da técnica específica, sendo que eu acho que é muito mais importante a gente olhar mais para cima disso. Então, por exemplo, o artista em si, ele vai, eu vejo a importância de ele ter seguidor, mas o seguidor é o meio do caminho. O objetivo final não é o seguidor, o objetivo final é aquela pessoa ouvir a música dele. O objetivo final é conectar a pessoa com a música. É aquele momento único onde ela vai ter uma experiência com o artista. E a experiência, tudo que a gente faz, tudo que o artista faz é para aquele único momento. A pessoa ouvir a música dele. Se é uma música gravada, ela vai ouvir nas plataformas de streaming, no YouTube, no CD, no LP. Se é ao vivo, até aquela experiência de ao vivo, ela vai pagar um ingresso, ela vai no festival para ver outro artista, acaba vendo você e tal. Então, muitos artistas eles acabam se comportando como influenciadores digitais, na necessidade de somar números na rede, e acabam não tendo um trabalho final, que é conectar essa pessoa com a música dele, e gerar essa experiência real. Então o artista na rede social ele tem uma forma de atuar que não é a mesma de uma marca que vende caneca, que vai precisar realmente anunciar na necessidade de pessoas que estão procurando caneca. É uma outra coisa, a ferramenta é a mesma,
mas a forma de utilizar e de buscar essa conexão tem que ser outra. No nosso caso, aqui de todos, que produzem um conteúdo enquanto uma mídia de conteúdo, o nosso lugar já é um pouco diferente. Ele é um lugar de entender que, primeiro, a gente não precisa e não deve gastar energia, eu acho que isso ninguém, nem o artista, nem ninguém, mas a gente precisa ter esse foco de que a gente não precisa, não deve gastar energia tentando atingir absolutamente todo mundo. Não tem porquê. O assunto que eu vou falar, ele interessa muito ao mercado da música, aos artistas que fazem gestão de carreira, aos produtores, aos curadores, aos diretores de prêmios, aos donos de casa. A gente quer falar com o mercado, então a gente vai buscar com que o nosso conteúdo traga essas informações e que você, quando veja um conteúdo nosso, fale, puta, legal, deixa eu ver o que o Música em Rede está falando, porque eles se preocuparam em fazer uma curadoria de alguma história que pode ser interessante para mim. Então a gente vai se preocupar em falar com aquele grupo e não tentar ficar aqui loucamente tentando atingir todo mundo, porque isso não vai acontecer, vai gerar uma ansiedade absurda, a gente vai se desgastar pesadamente e não vai conseguir chegar no que precisa. Então, as redes sociais precisam servir a gente e não o contrário. Por isso eu concordo muito com o Luciano, e ainda tem aquela coisa de você, aquela frase de você construir o seu castelo no terreno dos outros, né? Então você está hoje fazendo um baita trabalho para juntar um monte de gente na sua rede. Se amanhã o Instagram acabar, ou ele se tornar irrelevante, tudo aquele monte de gente que se levou para lá, o que você faz? Então, por isso que o Música em Rede também está em vários lugares, por isso que a gente está... O nosso olhar é acima da ferramenta. É quem são essas pessoas e como a gente pode servir essas pessoas para que elas se sintam alimentadas de algo que faça sentido para a vida delas. E aí tem o curso, aí tem o conteúdo, aí tem a plataforma, aí tem a live, aí tem o podcast, tudo isso não importa. Se amanhã acabar o Instagram, as pessoas vão encontrar a gente de outras formas, porque interessa é a conexão da pessoa com o nosso conteúdo. Sobre isso aí que você falou, Rodolfo, trago aqui para vocês uma passagem do livro do Nelson Motta, que é sensacional, que o Nelson Motta, lá no meio do livro, ele fala, olha, o ditado é, os fins levam aos meios. Mas a minha vida na música, eu entendo que talvez seja a única atividade que é o contrário. Os meios levam aos fins, né? Porque se não fosse a eletricidade, o microfone, o amplificador, a baqueta, não sei o quê, a música não chegaria nas pessoas, né? E aí, eu acho que no que pegaram essa passagem e fizeram a entrevista com ele falou assim, agora é o seguinte, hoje em dia é tanto meio que assim, chega, para mim já deu. Por isso que o Luciano tem muita razão sobre a rádio. A rádio, ela entrega o fim logo de cara. Ela conecta direto à música. Você liga e você ouve a música. Ela está além de qualquer coisa. Então, por isso que rádio é muito importante. Eu gosto muito do formato, apesar de não ser a monetização não é justa como deveria, como nenhum outro lugar é, mas o YouTube, por exemplo, é um lugar muito interessante. O Música em Rede parou de fazer lives no Instagram e estamos fazendo só no YouTube. Mesmo que dê o mesmo número de pessoas, que não são muitas, que estavam ali, não são centenas, não são milhares, mas no YouTube é mais interessante não ter aquela disputa de atenção do meio, né, como a gente falou no começo, de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você não sabe o que está acontecendo, a pessoa entra e sai, você está lá com 50 pessoas te assistindo, entra um monte de gente, mas continua com 50, e você fala, mano, tá passando gente pra caramba aqui, eu não sei quem tá ficando. O YouTube é muito, a chance das pessoas ficarem ali é maior. Ele faz isso que o Luciano falou do Facebook, que é monetizar o conteúdo, ele quer que você produza e ele vai te pagar por isso, mesmo que talvez não seja o melhor pagamento possível, mas ele vai te pagar dependendo se você conseguir ser de fato um produtor de conteúdo relevante e constante e que atrai realmente um público que está a fim de consumir aquilo. Uma hora você vai acabar sendo monetizado por aquilo, o algoritmo vai te favorecer entregar para as pessoas que realmente estão a fim daquele conteúdo, daquele assunto, e ainda por cima você tem a possibilidade de vincular marcas no seu conteúdo ali, que as pessoas vão ver marcas, vão ouvir marcas e vão entender a relação. Então, tem o vídeo, o áudio, tem a monetização, tem um algoritmo interessante, falta pagar melhor no CTR ali. Mas, de todas as ferramentas, ela me parece a que mais bem se resolveu, enquanto relação produtor de conteúdo, viabilidade e público. Mas todas elas são importantes da sua forma. Eu confesso que eu estou testando todas. Ano passado eu testei o Instagram,
Agora, para a GRV, né, para os lançamentos da GRV, nós estamos fazendo Facebook/StreamYard quando o artista é mais coroa, ou então leva para o YouTube quando é mais jovem. No caso aqui do prêmio, eu preferi fazer aqui porque senão eu ia me desconcentrar muito com perguntas que viessem de todo mundo, e isso aqui é para ficar gravado e registrado, documentado, essa é a prioridade. É isso aí, você está usando a ferramenta a seu favor, você entendeu qual que é melhor para aquele momento, isso é bem importante. Até a gente chegar no prêmio, já assim, bem testado, para minimizar o máximo de erro, porque transmissão ao vivo de prêmio é uma coisa que me assusta, porque para vir a turma do Bolsonaro e me derrubar não custa nada. Flávia, no seu caso, no uberização de conteúdo, passa longe, né? Porque você é a pesquisadora que não está nem aí para as coisas que não seja fazer da melhor forma possível o melhor podcast de música brasileira possível, né? Então, na realidade, depois desses comentários tão robustos do Luciano e do Rodolfo, e na sequência do Pedro, bota robusto mesmo. Eu vou comentar um outro lado, né, na realidade. E eu fico feliz com o teu comentário, Gustavo, porque é um pouco o que eu procuro fazer mesmo. Assim, eu me dedico muito à fase da pesquisa, à fase enfim, de saber tudo dentro do possível quando eu vou conversar com alguém. Mas, assim, em relação à questão do Uber, né? Em 1968, Caetano perguntou quem lê tanta notícia, né? O sol nas bancas de revista, enfim, em Alegria, Alegria. Hoje, em 2021, a gente vive o infoxication, que é uma evolução dessa coisa. Não é mais na banca de revista, mas a banca está na nossa tela quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, quer dizer, tem essa coisa toda, né? E aí eu vou juntar isso com Leminski, né? Que ele diz que isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Então, se eu não acredito no conteúdo que eu produzo, quem vai acreditar, né? Na verdade, então, eu acho que essa questão do artesanal é essa mesmo, a gente olhar para o nosso quintal para a gente ser universal, e a gente vai ser sempre universal porque o nosso é bonito, né? E aqui a nossa música brasileira, os melhores que eu considero, né, junto aí com a música americana, a gente tem letristas maravilhosos, e essa série que eu fiz agora é sobre isso. Então, assim, juntar isso com a vontade de produzir conteúdo relevante. Quem quiser vir vai ser muito bem-vindo. Agora, realmente a gente precisa conectar essas pontas, né? Não adianta eu querer produzir uma coisa linda e maravilhosa se a gente não vai ter ouvinte lá do outro lado. Que aí gera uma frustração, gera aquela outra, aí já é outra coisa. Mas, assim, eu acho que a gente está soterrado de conhecimento e de tela, a gente não aguenta mais essa quantidade de coisa, essa avalanche que vem para cima da gente, e aí eu acho que as pessoas fazem a sua seleção, sim, porque tempo virou a coisa mais rara e mais valiosa do mundo. Então, as pessoas que vão se dedicar a ouvir o teu áudio, isso é muito valioso. Para você que produziu e para quem está ouvindo também, se aquilo vai ser relevante para ela. Então, eu acho que vou encerrar meu discurso por aqui, porque, de verdade, assim, os dados do Luciano e do Rodolfo, e agora, tenho certeza, do Pedro, eles vão ser mais relevantes nesse sentido. Mas o meu é um depoimento, assim como é o Chiado, é um depoimento artesanal, né? Então, um depoimento... que liga a música e a poesia. É isso que eu estou fazendo aqui. Exatamente. Era isso que eu ia te falar, um depoimento poético, e o que seria do mundo sem a poesia. Aliás, falando de poesia... eu gravei aqui uma coisa que você falou, que eu não sei se você percebeu, que é extremamente poético e que eu já guardei aqui para mim. Soterrado pelas telas. Gostei demais disso. Vai lá, Pedro. Demais, viu, Flávio? Demais, Luciano e Rodolfo. Soterrado pelas telas é muito feliz. Não, foi incrível, assim. E esse tema, eu quando você perguntou isso, nossa, como já você comecei falou, a me dar... Vou fazer um programa disso. Cara, é uma coisa que... A gente fez A Clave, ela gera conteúdos, assim, além do podcast, a gente tem as nossas redes sociais e a gente fez um post semana passada que era como fazer redes sociais sem surtar.
E assim, foi o post com maior engajamento da nossa história aqui nas redes. Ô Pedro, Oi, fala. Só uma brincadeira aqui, né? Afinal de contas, já são 6h42, deixa eu dar uma brincada aqui. Você já pensou em fazer um programa sobre a uberização do conteúdo e levar para Uber patrocinar? Olha, ia ser ótimo. Ia ser ótimo. Mas sabe que nesse ano me pegou mais do que em todos os momentos, assim, me doeu ver tanta gente boa de conteúdo se rendendo ao clickbait, né? Se rendendo a técnicas bem pobres de conteúdo, fazendo texto, sabe? Você vê jornalista bom pra caramba, saindo do jornal, indo pro blog para ficar fazendo matéria assim que... Tudo bem. Qual que é o lance aqui? Eu não tô falando mal do jornalista nem das pessoas. Aliás, ontem foi dia do jornalista, parabéns a Flávia e ao Luciano. Exatamente. Eu sou Relações Públicas, somos quase parceiros aí. Mas, assim, existe uma palavra que é a performance. E a Larissa também, que é jornalista, desculpa, viu, Larissa? Existe uma palavra que é performance, e essa palavra tem dado muito tom, né? Hoje tem empresa, inclusive tem a área de marketing e a área de performance, ou seja, tem uma área que só faz propaganda e tudo mais, tem outra que só faz propaganda e comunicação para vender, enfim, ou seja, é uma palavra que está dando muito tom. Então, hoje, quando a gente está falando de conteúdo, e você pega uma métrica de performance para avaliar conteúdo, é muito injusta e não faz sentido nenhum. O que está performando mais? Não interessa o que está performando mais, assim, a gente está falando de conteúdo, a gente está falando de alma, a gente está falando de construção, e a gente está sabe, a gente está trazendo matemática e colocando algoritmo para dar tom de conteúdo, e isso é muito estranho. Eu acho que a inteligência está aí para ajudar, por isso que é clave mesmo a gente fala de curadoria com inteligência de dados, mas só os dados para determinar o fluxo de conteúdo é uma coisa muito delicada. Enfim, eu acho que esse é um ponto. Mas existe um outro ponto também, que a gente... Inclusive, existe um tema, na verdade, sobre esse negócio do clickbait. A gente até vai soltar um texto semana que vem, falando sobre a economia da atenção. E a economia da atenção não é nova. A economia da atenção existe desde que começaram com publicidade no jornal no final do século XIX. O grande lance é que essa performance está provocando muito. A Flávia falou, o mais valioso que as pessoas têm hoje é o tempo. E é isso que a economia da atenção tem. Então, assim, existe uma filosofia da economia da atenção que é assim, eu quero capturar o seu tempo. O como eu vou fazer isso é secundário. E é isso que a gente está vendo na questão do conteúdo. As pessoas querem capturar e pessoas que, nas redes sociais, que às vezes elas nem entendem essa matemática, tá todo mundo querendo ganhar atenção. Então eu vejo um artista brilhante, com um projeto maravilhoso, querendo fazer dancinha no TikTok para engajar com a audiência. Mas, cara, tudo bem, você vai virar, as pessoas vão rir de você, vai ser bacaninha, você está construindo o seu branding ali e tal, mas de verdade faz sentido para sua carreira? Faz sentido? A galera vai dar risada, mas elas vão ouvir seu disco. Então, eu acho que a gente precisa respirar e pensar. A gente não precisa estar em todas as redes, a gente não precisa fazer dancinha no TikTok. Se você quiser fazer dancinha, faça, mas assim, entenda o propósito das coisas. Mas tudo isso que eu estou colocando, que são poréns, eles não podem também ser um entrave para a gente se adaptar à novidade. As novidades vão vir, nós temos as nossas respectivas idades. Se eu sou um iPhone 5, o sistema operacional do iPhone 11 não vai rodar em mim. Então, às vezes, a gente também já é um sistema operacional que a gente tem que reconhecer que não vai rodar. Por exemplo, eu acho engraçado o TikTok, mas eu ainda não faz sentido para mim. Então, eu reconheci, pessoal, envelheci. O TikTok, para mim, não faz sentido. Então, e a gente vai entrando no lugar que a gente entende, mas a gente também não pode só reclamar das mudanças e das novas linguagens, porque a gente não se adaptou a elas. Então, o TikTok roda bem para quem é fã de K-pop, os artistas de K-pop estão voando, do axé estão voando, e ali, mas o artista indie, o artista instrumental, talvez não vai ser no TikTok. É lógico. Mas não precisa desistir. Você tem o seu lugar para se conectar com essas pessoas. Eu acho que é isso. Esse é o nosso exercício. Mais do que a gente vender o nosso conteúdo e começar a explorar formatos, a gente tem que reconhecer onde é o nosso terreno. Como bem disse o Docs, assim, sabe? A questão, o Rodolfo, né? Eu chamo o Rodolfo de Docs, mas é o Rodolfo. Tem esse apelido aí. Docs de ponto doc? DOX. Ah, Docs DOX, né? Mas, enfim, a questão é da gente
não ser refém das redes sociais. O meu projeto musical não pode ser menor que uma rede social, ele tem que ser maior dela. Hoje ela está nessa rede social, mas ela não pode depender dessa rede social. E um dos futuros possíveis, quando se fala de futurologia e tal, é realmente de um mundo muito nichado e com várias redes sociais independentes, saindo dessas grandes redes sociais como Instagram e Facebook, que centralizam muita coisa. Então, eu acho que eu esboço até que talvez a gente vai ter um futuro, igual hoje a gente olha, caraca, o Michael Jackson vendia 300 milhões de cópias de um LP. Talvez a gente vai ter no futuro possível, caraca, tinha uma rede social que uma pessoa só tinha 20 milhões de seguidores numa rede social. Porque eu acho que com a descentralização vai começar a ser cada vez mais raro esses grandes influencers, assim, né? Se fala sobre o futuro da influência e se aposta muito nos nano e micro influenciadores, que é uma camada... Tem um estudo maravilhoso aí, o Pix, sobre isso. Enfim, mas que fala dessa galera sendo mais influente na conversão, influência de fato de comunidades e nichos, do que essas grandes mídias. Porque, na verdade, hoje um influenciador de 20 milhões de seguidores, ele é quase uma Rede Globo, ele é uma grande mídia. Ele tem o awareness, ele vai fazer barulho, mas influenciar, ele não influencia mais, segundo esses estudos, né? Tem uma família aí, inclusive, que chegou até a presidência da República, influenciando as pessoas aí pelos canais digitais, né? Larissa, complemente, do seu ponto de vista, essa questão que a gente está falando sobre relevância e fragmentação, enfim, você pegou aí, né, o fio da meada. Oi, Gustavo. Eu acho que, assim, eu acredito muito nessa questão da produção de conteúdo, né, conexões, e eu vou voltar um pouco para o meu projeto. A gente tem um retorno mais pelo Instagram, não muito pelo Facebook, Twitter, mas eu acredito que se um dia as redes sociais acabarem, eu vou continuar recebendo, né, os trabalhos dos artistas via e-mail, né? Não tem para onde correr, não. Mas é aquela questão. Eu também gosto muito de acompanhar os portais de música e vejo que hoje em dia eles estão muito assim, é tudo aquela coisa misturada. É notícias musicais, mas também Big Brother. Né? Então, eu me surpreendi muito que eu não sabia que o Luciano tinha esse site que há 10 anos eu acompanhei muito. O Luciano escondeu o jogo aí um tempão. Pois é. E eu também conheci o trabalho dele na Radioca, né? Mandei até alguns trabalhos de artistas maranhenses que eu estava fazendo assessoria um tempo também para a Radioca. Mas é isso, querido. Legal. Olha, são 18 horas e 50 minutos, eu ainda tinha mais umas 5 perguntas, mas vou ser solidário aí a vocês e vou deixar só uma pergunta para vocês, que é a pergunta que a gente faz para fechar o programinha, que eu vou digitar, que é, na opinião de vocês, ser profissional da música é o quê? Né? Eu bato aqui uma fotinho da gente, vamos tirar uma fotinho. Vou tirar até com o celular também, para não ter erro, porque eu estou sempre errando. Vou ver aqui. Vamos lá. Todo mundo sorrindo aí, vamos lá. Cadê? Letícia, entra aí, querida. Ai, não, Gustavo, não estou maquiada. Mas, Letícia, eu sou seu chefe, Letícia. Eu estou te dando uma ordem. Mas maquiada não, Gustavo. Sem estar maquiada, não. Não, inclusive, você entra aqui e dá o seu recado aqui para a galera. Vai, para de frescura. Ah, sim, é porque eu estava já em box aqui cobrando o Gustavo, viu? Tá, então entra na tela e fala enquanto eu vou tirar a foto. Entra aí, Letícia. Não, tá todo mundo ouvindo a minha voz aqui. Tá bom, então vamos rir aí da voz da Letícia, gente, que eu tô tirando a foto, vai. Quem ainda não enviou a foto ou a logo, né, para a categoria que está concorrendo como finalista, me mandem, por favor, até amanhã, para que a gente possa preparar todos os painéis, tudo para a cerimônia de premiação, ok? Até amanhã. Tá bom, Letícia, tá perdoada, hein? Tudo bem. Realmente, gente, assim, fazer uma cerimônia com 482 carinhas e marcas dá um trabalho de meses. Então, como a gente não quer atrasar, por favor, quem não mandou ainda, responde lá para a gente, é só enviar, tá? Olha só, a pergunta é ser profissional da música. Eu vou pegar aqui meu tecladinho
Eu só queria fazer um comentário sobre essa longa discussão que a gente teve aqui, que eu achei muito sensacional da uberização aqui, enfim, essa coisa toda, que é o seguinte, eu concordo totalmente com essa coisa de que nós somos o conteúdo, né? E, na qualidade de nós sermos os conteúdos, conforme o Rodolfo falou, o resto é ferramenta, né? Então, assim, se a gente conseguir... Eu acho que o desafio é a gente que é da música, né? Porque originalmente, eu sou músico, o Pedro também, não sei se o Rodolfo é, mas, assim, a gente vem de uma coisa de sucesso, de números, de muitos reais, e a gente sabe que isso aí nunca foi para todos e possivelmente nem nunca será. Então, assim, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é mais uma oportunidade da gente realmente botar muito claramente os pés no chão, né? Observar os modelos dos outros e perceber que nós somos o conteúdo e precisamos trafegar entre nós e o que vier é lucro, porque, na verdade, pelo menos para mim, sempre foi assim. Né? E acho que também foi assim de todo mundo, é que talvez a gente tenha pensado que com mídias sociais e etc., isso pudesse gerar uma outra percepção que, na verdade, é um engano, né? Pelo menos na minha opinião. Bom, vamos lá. Ser profissional da música, na opinião de quem que vai primeiro? Vamos lá. Quem vai querer estrear aí? Vamos lá. Ser profissional da música é? Quem é primeiro? Nadar contra a corrente. A gente pode citar o Cazuza inteiro, né? Só para exercitar. Nadar contra a corrente. Vamos lá. Essa é a senhora Flávia. Muito bem. Próximo. Quem vai? Eu, Gustavo, ser profissional da música... Mulheres sempre mais corajosas, né? Ser profissionais da música é um ato de amor hoje em dia, né? Ato de amor. Eu diria para você, hoje em dia e todos os dias, e no meu caso, há 35 anos. Sim. Próximo. Vai lá, Luciano. Estou pensando aqui. Vai lá. Rapaz, eu não sei dizer isso em uma palavra, assim, eu fico pensando muito... Não, mas você não precisa dizer em uma palavra, você pode fazer uma tese. Eu é que vou cortar sua tese toda aqui. Esses dias eu estava ouvindo um disco de um artista de Natal, né, e assim, eu fiquei bem emocionado, assim, e comentei isso no Twitter, assim, como aquilo me moveu. Eu não sou músico, nunca fui músico, né, e eu desde, assim, de novo, a música me move muito, sabe? E eu acho importante, eu me coloco como um operário para que quem cria, para os criadores de verdade, que eu acho que é a alma da gente, ter espaço no mundo, sabe? Eu me coloco muito como um operário para esses caras, para essas mulheres, essas pessoas que produzem, porque é o que eu posso fazer, já que eu não crio. Já acabou? Ué, então eu não peguei, Luciano. Você poderia, assim, falar de novo? Eu acho que eu me coloco, né? Eu não consigo definir os profissionais. Eu me coloco como um profissional de música, como um operário. Ah, tá, legal. Uma pessoa trabalhando em prol da criatividade dos outros. Eu acho que a criatividade de um universo de artistas que merecem ter vez, voz e mais espaço, eu me coloco como um profissional para essas pessoas. Já que eu não sou criador. Já peguei aqui. Muito obrigado. Próximo, Pedro Rodolfo ou Rodolfo ou Pedro? Bom, também sou difícil mesmo sintetizar assim, mas eu acho que ser profissional da música é trabalhar com disciplina e paixão, servindo os artistas e o público. Assim. Defino assim. Disciplina e paixão, muito bem. Disciplina e paixão. Vai agradar artistas
e público. Fico com um pouco de receio de botar esses negócios assim, disciplina e paixão. Vai que alguma dupla sertaneja aí nos vê e fala, pô... Cara, é meio brega, mas eu acho que é tão importante. Porque se você só tem a disciplina... eu não estou... É muito difícil ficar no mercado da música. E se você... Se você só tem a paixão, também vai ser muito difícil. Eu não estou fazendo julgamento, não. Eu estou falando assim, que vai que tem alguma dupla sertaneja sem nome aí, o cara, ó, eu achei o nome. Você é o disciplina, eu sou o paixão. Vai lá, Rodolfo. Eu estava pensando aqui quando todo mundo falava e pensando nos meus propósitos e tudo mais. Eu acho que fazer parte trabalhar com música ou trabalhar no mercado da música é fazer parte da construção e a música, no final, quando a gente está falando de mercado da música, a música em si, ela acaba tendo um resultado emocional muito grande, né? Acho que ela existe muito acaba tendo esse propósito final. É claro que muitas vezes ela também tem razão, porque existem pautas importantes que são colocadas utilizando a música como ferramenta de discurso e tudo mais. Mas tudo isso, dentro dessa questão musical, quando a gente ouve, a gente vive uma experiência, sabe? Acho que é isso, no final das contas, que é a parada. Então, eu acho que trabalhar com música é fazer parte de um universo que cria experiências que significam a vida, sabe? Universo que cria experiências. Olha que beleza, ó. Que trazem significados para a vida, que eu acho que isso é muito trazem significado para a vida. Mesmo que seja só perceber que a gente é mero humano e precisa dessa emoção. Olha, minha gente, alguns avisos para vocês. Essas lives vão na íntegra, pro YouTube do Prêmio Profissional da Música, que eu, inclusive, recomendo que as pessoas se inscrevam lá, porque por lá muitos conteúdos, informações estão sendo liberados, né, armazenados, e por lá vai escoar o prêmio, a programação toda. A programação, inclusive, cujas palestras, workshows e shows começam as inscrições agora, de 10 a 30 de abril, né? Nós vamos divulgar assim intensamente nos próximos 20 dias. Tem um pequeno cachezinho por palestra, um pequeno cachezinho por workshop, para a gente receber gravado. São 30 minutinhos só. Então, para vocês aí, possivelmente pode ser um prato cheio. Submetam lá. É só inscrever de uma forma muito simples. Não precisa se cadastrar, porque vocês já se cadastraram para participar do prêmio. Essa coisinha dessa frasezinha de vocês aqui. Bom, só para vocês saberem, até o dia de hoje, a gente já botou lá no nosso YouTube até as lives do dia 6 de abril. Então, a gente não está muito atrasado, não. E a cada terça e quinta, a gente solta aí uma ediçãozinha dessa frasezinha que todo mundo falou. Agora mesmo, a gente acabou de botar a da segunda semana de março e a gente vai fazer um grande filme sobre o que os 482 finalistas do prêmio disseram sobre o que é ser profissional da música. O que eu quero dizer é que esse painel aqui é o mais longo de todos. O pessoal faz podcast, Gustavo. O pessoal fala pra caramba, bicho. Você queria o quê, rapaz? Eu não tinha dúvidas. Eu, particularmente, quero que agora, às 7 horas, começa a live de um lançamento da GRV com um artista nosso, que eu falei, olha, faz outro aí, porque hoje a conversa vai se alongar, entendeu? Porque o assunto é rico, é da hora, os caras são muito relevantes. Eu queria muito agradecer por tudo que vocês me proporcionaram de riqueza e conhecimento agora. Parabéns a vocês que chegaram aqui por uma soma de pontos. A gente já sabe assim quem foi o escolhido, mas isso aí para a gente é muito legal, obviamente, mas assim, o mais importante eu acho que é justamente a gente proporcionar essa expansão coletiva aqui. Do analógico ao digital, viva o direito autoral, viva os realizadores e vivam os podcasts desse país. Flávia Souza Lima, Larissa Pontes, Luciano Matos, Rodolfo Lacerda, Pedro Bontori, Chiado Podcast, Conectados SLZ, Radioca, Podclave e Música em Rede. Sensacional o trabalho de vocês, vida longa, fiquem firmes, fiquem fortes.
Palmas, muito bom. Boa. Parabéns, pessoal. Parabéns pelo programa, pela premiação e que todo mundo aqui ganhe, na verdade. Acho que todo mundo aqui tem que ganhar, essa que é a verdade. É verdade. Eu, particularmente, tenho exatamente essa sensação, Rodolfo. É impressionante. É todo mundo merecedor, porque... Te falar, viu? Um abraço, gente. Cuidado, hein? Vamos tomar cuidado. Força aí na Bahia, força no Maranhão, força no Rio, força em São Paulo. Tchau. Para todos. Valeu. Valeu. Eu vou fazer um podcast todo mundo aqui, hein? Se prepara. Vou chamar vocês. Valeu. Tchau.